Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Paulo Castro. O convidado é investigador no Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa e tem como principal tema de investigação a relação entre livre-arbítrio e as leis da natureza. Para além disso, tem investigado também temas como física quântica e inteligência artificial. Aliás, o meu ponto de partida para esta conversa era o objetivo de, simultaneamente, obter uma perspectiva vinda da filosofia da ciência sobre os temas levantados pela inteligência artificial, depois da conversa com a Linda Oliveira, e de caminho trazer um filósofo ao podcast, que já era uma vontade antiga. Este episódio acabou por ser talvez a mais conversacional das conversas que gravei. Foi mesmo mais uma conversa e o mais distante de uma entrevista dos episódios que gravei até hoje. Falámos, por exemplo, da função da filosofia da ciência e da sua relação com as ciências, de inteligência artificial, da consciência, sobretudo relativamente à inteligência artificial, o papel da economia, entre vários outros temas. No final, claro, sobraram mais perguntas do que respostas, mas afinal não é essa a vantagem de convidar um filósofo. Sem mais demoras, vamos então conversar com Paulo Castro. Estamos a gravar então? Podemos começar. Podemos começar. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite. Gosto de estar aqui. Antes de avançarmos, nós vamos falar à partida, entre outras coisas, de inteligência artificial e, sobretudo, do ponto de vista da filosofia, isto é, não tanto do ponto de vista das ciências da computação como se costuma chamar. Mas antes disso, eu estava a vir para cá e ocorreu-me começar por outro ponto, porque eu acho que há muita gente que vai ouvir este programa, para quem não é completamente evidente o que é a filosofia na sua acessão contemporânea. Não é? A filosofia na acessão clássica, não é? Do período clássico é mais ou menos evidente, não é? A pessoa aprende aquela história na escola do Filos mais Sofia, não é? Do amor à sabedoria. Mas a filosofia na acessão contemporânea pode não ser completamente evidente. Eu estava a pensar nisso e, aliás, estive recentemente até a falar com um amigo que está a terminar o mestrado em filosofia sobre isso. Certo. A resposta que ele me deu foi que a filosofia tratava de tudo o que dizia respeito à condição humana, ao que é ser humano. E eu acho que é uma resposta interessante, mas ocorreu-me outra, complementar a esta, não sei se o Paulo concorda, quer com a primeira, quer com esta. Que é que a filosofia, ao contrário das ciências experimentais, digamos assim, que normalmente olham para fora e para fora do indivíduo, isto é, do próprio, a filosofia tende a procurar as respostas no próprio indivíduo. Ou seja, tende a procurar as respostas na própria experiência do indivíduo enquanto ser humano, e essa resposta estará tão mais certa quanto mais as nossas experiências sejam comuns. Ou seja, uma experiência que seja comum a toda a humanidade é perceptível através da introspeção, e no fundo esta introspeção permite-nos chegar ao conhecimento mais vasto. Uma experiência que varie, por exemplo, estará mais no campo das ciências normais, sobretudo tratando de ser humanos, das ciências sociais, não é? Que são experimentais, mesmo no caso da filosofia, da psicologia, que estamos a avaliar um indivíduo, mas não nós próprios. Embora se possa fazer psicanálise, autopsicanálise, mas é diferente. Sim, é tudo isso. Sim, mas falta. Mas sim, pois. Em primeiro lugar, a filosofia, pelo menos a filosofia da ciência, contemporaneamente, vai tentar tratar quais são as condições que garantem que o desenvolvimento do conhecimento é fiável. Podemos começar por aí. Isso, por exemplo, vai ter a ver com a epistemologia, não é? Que estuda justamente o modo de aceder ao conhecimento, mas... Portanto, isto seria, de forma genérica, a filosofia da ciência. Claro que a filosofia também pode querer dirigir-se à condição humana, ao próprio indivíduo, tentando explorar os universais da humanidade. Mas, do meu ponto de vista, contemporaneamente e de uma forma muito pragmática, o que eu acho que a filosofia faz é conserva certa filosofia, porque a filosofia vai depender de quem a faz, claro. Não é? Ou de quem a estuda, porque há uma diferença, não? Uma pessoa aspirar a ser filósofo é uma coisa dura, no sentido em que requer muito tempo e requer muito esforço e depois requer o reconhecimento social, claro, como qualquer outra atividade. Exatamente. Mas o que eu diria que a filosofia contemporânea tentará trazer para si é a liberdade de pensar fora da doutrina vigente, quer dizer, fora daquilo que as pessoas consideram que é realmente a verdade. E desse ponto de vista, um filósofo de ciência pode olhar para qualquer disciplina, não é? Desde que, enfim, se torne familiar com ela, que a estude, que a veja, e pode pôr em causa aquilo que a disciplina coloca. Por exemplo, na economia, pode-se fazer isso. Por exemplo, na biologia, em relação a Darwin, pode-se fazer isso. Por exemplo, podemos assumir que as entidades biológicas, em vez de competirem, cooperam. E que a competição é apenas um extremo, um caso particular dessa cooperação.
E o mesmo se pode verificar relativamente à física, no caso da teoria do Big Bang, por exemplo. Toda a gente aceita que o Big Bang é realmente um facto. Não tem que ser assim. Por exemplo, o argumento mais utilizado para o Big Bang é que existe um decaimento da luz e que esse decaimento tem a ver com o efeito Doppler e com o facto das galáxias se estarem a afastar. Porém, há outra hipótese, que é a luz, no seu trajeto imenso, perdeu energia e, portanto, temos o mesmo efeito e nunca houve Big Bang. Portanto, estas coisas a filosofia pode pôr em causa. E temos essa liberdade e devemos tê-la. É uma espécie de... é quase dar um passo atrás e questionar pressupostos que em determinada área científica são tidos como adquiridos. No fundo, é um bocadinho isso que se faz, não é? Exatamente, e mais. As pessoas acham que a filosofia não respeita os dados empíricos. Pelo contrário, o que deve a filosofia da ciência, naturalmente, claro. E as outras quiserem. Quer dizer, o que devemos fazer é ver se aquela teoria cabalmente explica, enfim, tudo nunca explicará, na verdade, mas isto é, posto de outra forma, se não existem contra-exemplos, pela sua, digamos, pelo seu incómodo, estão a dizer que afinal aquela teoria não é assim tão geral quanto isso e que precisa de ser revista. E, portanto, justamente nós temos essa liberdade, ou devemos tê-la, lá está, porque há um peso enorme de ortodoxia, no sentido em que é difícil, por exemplo, publicar teorias ou hipóteses que não estão de acordo com aquilo que a ortodoxia mantém, e, portanto, quer dizer, no fundo, eu acho que a filosofia contemporânea deve ser uma espécie de elemento de rebelião tentando fazer avançar a própria ciência. Claro que vamos ter contestação, evidentemente. Claro, no fundo é uma espécie de advogado do diabo em relação se quiser. Exatamente, ao mainstream científico, não é? Exatamente, claro. Mas a minha dúvida em relação a isso é só a seguinte: em que medida é que isso não é feito também, ou não poderia ser feito também pelo aquele próprio campo da ciência? E a resposta é que poderia ser, e no fundo não há problema nenhum de conviverem os dois, ou a perspectiva filosófica, do ponto de vista da filosofia da ciência, tem algo especial que não existe nos praticantes, não é? Bem, quer dizer, para além de quando eu falo numa ortodoxia, é evidente que todas as atividades humanas têm uma certa resistência à mudança. Isso é evidente. Faz parte, digamos, até de uma certa segurança que as pessoas procuram. Agora... sim, todos temos de ter certezas. Exatamente, durante algum tempo, claro. Quer dizer, senão é o caos absoluto. Agora, o problema que me parece é que, para além, portanto, dessa inércia natural, as pessoas que se dedicam a uma determinada disciplina tendem a convergir para essa disciplina, quer dizer, necessariamente perdem uma certa capacidade de ver o todo. Exato. E, quer dizer, a filosofia tem o problema inverso, que é perde especialidade nas várias disciplinas e, portanto, arrisca-se, enfim, a ser superficial, mas, por outro lado, tem a visão do todo. E também é verdade que, enfim, passado algum tempo, começa a compreender, enfim, certas... sim, especificidades do que estás a dizer. Ora bem, quer dizer, isso demora algum tempo. Por exemplo, um filósofo, se ocupar de mecânica quântica, é bom que saiba alguma matemática, não é? Claro. Porque senão vai perder uma certa... tem que conseguir falar a linguagem minimamente, do interlocutor e daquilo que está a estudar. Bem, essa perspectiva é engraçada, porque vai muito ao encontro do espírito deste podcast, que é exatamente juntar áreas muito diferentes. Claro, e ter essa perspectiva transversal de juntar as várias coisas, não é? Que são áreas completamente diferentes e que têm interseções e uma das coisas que eu quase atavicamente rejeito e percebo que é necessário, obviamente, em alguma medida, mas rejeito na dimensão atual, é a ultra-especialização que existe, que hoje em dia tendencialmente, e que se percebe porque é que surgiu, mas que faz muitas vezes a pessoa perder a noção do todo, não é? E, por exemplo, na área de que eu venho, economia, claramente houve gente muitíssimo inteligente que, por estar absolutamente especializado, fechado dentro de um modelo, não viu passarem-lhe ao lado dados de informação que era vital para perceber a realidade. É um caso gritante, não é? É gritante, sobretudo, quando as pessoas são inteligentes. Porque não há outra justificação, não é? E é assim, quer dizer, se calhar devemos adotar certos princípios ou certas orientações, quisermos, quer dizer, não vamos esperar que nenhuma disciplina consiga abarcar tudo. Claro. Quer dizer, sim, há um trade-off entre uma coisa e outra, não é? Evidentemente, quer dizer, é preciso assumir uma certa relatividade, com alguma prudência também, não é? Então, tudo se torna relativo, mas é preciso, sobretudo, ter alguma humildade e compreender, e era isto que eu queria dizer, que
por exemplo, na física atómica, ou até mesmo na teoria da eletricidade, não é? Nós olhamos para aquilo e achamos que estão ali a passar coisinhas pequeninas, eletrões, etc. E se calhar não é nada disso. Aliás, outro conselho que eu dou aos filósofos da ciência é vão fazer uma experiência. E a seguir tentem interpretá-la utilizando um determinado modelo. E há um conjunto de coisas que acontecem, ou por outra, que deveriam acontecer, que a seguir não acontecem. Isto é muito difícil que, a partir de certa altura, depois de fazer um conjunto de experiências, que se aceite que, efetivamente, o modelo que eu tenho na cabeça é exatamente o que se passa na realidade. Estou muito inclinado hoje a pensar que é exatamente o oposto. Quer dizer, eu dificilmente saberei o que é que se está a passar na realidade. Tenha uma espécie de desenho ou esboço que permite interpretar isso e acertar as coisas de forma a que depois tenhamos tecnologia operante, telemóveis, etc. Não? Mas toda a gente sabe, mesmo dentro da indústria, que há imensos truques. Há coisas que as pessoas acertam para que aquilo funcione, não é? Que são quase como que acertos artísticos, não é? Quer dizer, de artísticos, isto é, do artesão. Do artesão, pois, mais do mestre. Né? Exato. Portanto, quer dizer, isso não significa que a teoria esteja toda errada, não. Significa que há ali qualquer coisa que não é... Claro, isso significa que é útil, e a função da filosofia da ciência é essa, ter uma perspectiva diferente, quase contra-intuitiva face àquilo que se está a analisar, para questionar ou pelo menos sondar os princípios que estão subjacentes àquilo. O que é engraçado nisto, para quem vê de fora, é que a filosofia contemporânea tem essa característica de ser generalista. E, no entanto, é provavelmente o campo que tem o jargão mais intrincado. É mais... Note que, quer dizer, esta é a minha posição particular. Certo, evidente, claro. Eu sei que sim, claro. Haverá pessoas de filosofia que dizem que não, senhor, e tal, justamente, que utilizam um jargão muito específico para caracterizar especificamente as situações. Bom, eu quanto a isso, claro que é natural que por uma questão de identidade, não se esqueça que eu também vim de antropologia e ensinaram-me essas coisas. Quer dizer, uma questão de identidade, eu vou querer conservar comigo um conjunto de símbolos ou expressões que me diferenciam das outras áreas, claro, não é? Mas outra coisa que gostaria de dizer é o seguinte: eu nunca vi, isso é a minha experiência pessoal, nenhuma ideia simples ser mais bem explicada por se utilizarem palavras, digamos, vindas do grego ou do que seja. Quer dizer, é ao contrário. O primeiro tem que ter uma ideia muito clara. Aliás, há uma corrente na filosofia que diz que justamente a filosofia, a única coisa que faz, e eu discordo disso, mas também faz isso, é tornar absolutamente claras as coisas que são ditas. E isso é absolutamente vital, porque senão entramos numa absoluta confusão, não é? Claro. Pronto, nesse sentido... Claro. Não, isso é interessante, não é? Porque é difícil de definir, não é? Ora bem, avançando para a questão da inteligência artificial, que é uma questão ultra complexa, mas também fascinante deste ponto de vista. A sua tese de doutoramento incidiu exatamente sobre a questão da possibilidade de reproduzir artificialmente a inteligência humana. No fundo é essa a ideia. E daquilo que eu percebi, a sua perspectiva é de que, ou no fundo a possibilidade que lança é de que não será possível reproduzi-la, mas não exatamente pelas razões o que tem sido aduzidas pela maior parte dos filósofos da ciência que estudam este campo, mas mais focado na questão do livre-arbítrio. É um bocadinho isto, não é? Começando. Quando se faz uma tese de doutoramento, naturalmente, começa-se por um determinado assunto e depois ele diverge e vai parar a outro completamente diferente. Isso é da natureza da dinâmica da coisa. No entanto, eu sempre que... Portanto, eu naturalmente sempre quis fazer qualquer coisa na área da inteligência artificial e aquilo que me ocorre é o seguinte. Eu tenho para mim que os seres humanos têm uma propriedade que é a vontade, quer dizer, justamente o livre-arbítrio, a evolução, como eu chamei, e como é que isso se pode definir? Como a capacidade de executar qualquer coisa não tendo qualquer causa anterior. Pronto. Ou seja, digamos, na linguagem da computação, a evolução é uma propriedade não computável. Exato. Pois, esse era o argumento do Searle, não era do... Por acaso não era o argumento do Searle? Eu penso que isso é o argumento da caixa chinesa, que tem a ver com o seguinte. O Searle o que estava a dizer é que as máquinas não têm capacidade de significar, não é? Quer dizer, de alguma forma, a caixa chinesa era a ideia de que eu
podia fazer, penso eu, perguntas em chinês, não é? Exatamente. E a máquina tinha um algoritmo muito sofisticado e dava-me as respostas também em chinês. Exatamente. Mas isso não significa que a máquina compreendesse verdadeiramente chinês. Mas isto são tudo argumentos que são internos de cada um de nós. Quer dizer, Claro. eu tenho a sensação de que existe volição, mas qualquer cientista da computação pode dizer assim, bom, mas isso é só uma sensação. Claro. Na verdade, eu posso construir, em princípio, e aí é que entra, acho eu, a falibilidade de tudo isto, em princípio, um programa muito complicado que se vai comportar como um ser humano. Quer dizer, que vai executar ações e parece que é humano. Portanto, quer dizer, eu tentei na tese de doutoramento construir um argumento que tentou imitar aquilo que se chama um no-go theorem, quer dizer, no fundo dizer, se verificarem estas condições, estas e estas, portanto, o conjunto de condições, e se eu assumir como hipótese que a inteligência humana pode ser simulada por um programa de computador, então eu à frente, porque acontece isto, aquilo e aquilo outro, vou ter uma inconsistência. Pronto, foi isso que eu fiz. Na verdade, o argumento é complicado, não faz muito sentido aqui colocá-lo, e pronto, e a partir daí conclui-se que ou é impossível ou é muito difícil simular a inteligência humana e tal. Bom, atualmente eu penso outra coisa diferente disso, na verdade, quer dizer... Isso é interessante. Pois, claro, quer dizer, eu abandonei porque o problema destes argumentos dos teoremas que não podem avançar, por exemplo, o von Neumann também construiu um teorema sobre mecânica quântica dizendo que não pode haver teorias, no fundo foi mais ou menos isto que ele disse, não pode haver uma teoria diferente da mecânica quântica se aceitarmos a não localidade. Claro que o argumento dele parte do princípio que a velocidade da luz é constante e máxima no universo e isso pode não acontecer. Aliás, há uma experiência que mostra que isso poderá não ser assim. Pois, a pessoa, no fundo, para questionar uns pressupostos, está a assumir outros. Justamente. Não é? Portanto, há aqui até uma certa relatividade da racionalidade. Atualmente, o que eu penso é que, e nós estamos a falar de uma certa forma de inteligência artificial simulando a inteligência humana, quer dizer, porque normalmente os cientistas da computação querem, quando se fala de inteligência artificial, por exemplo, no Web Summit, o que nós temos são sistemas periciais, quer dizer, são sistemas que conseguem compreender o meio ambiente, isto é, conseguem identificar no meio ambiente o conjunto de inputs que lhe permitem depois a seguir fornecer um output adequado. Pronto, é só isto, quer dizer, claro. E portanto, se eu usar redes neuronais, se eu usar algoritmos de aprendizagem genética e tal, essa coisa toda, é evidente que vou ter cada vez sistemas mais sofisticados. Mas o problema que se coloca é se eu vou ter um sistema a que eu posso, efetivamente, atribuir uma certa humanidade. E isso chama-se singularidade na inteligência artificial. Quer dizer, bom... Por acaso, desculpe interrompê-lo, por uma questão de articulação desta nossa conversa com a conversa com a Arlindo Oliveira sobre o mesmo tema, porque a singularidade foi um conceito que eu vi aplicado, e nós falámos disso naquela conversa. Não é esta questão do chamado Strong AI, não é? Portanto, da questão da inteligência artificial com características humanas, mas mais a singularidade enquanto o ponto em que a inteligência artificial atinge o nível humano e, portanto, a partir desse momento se autoalimenta, autogera inteligência artificial mais sofisticada e cresce exponencialmente e, no fundo é quase uma espécie de Armageddon, digamos assim, do Armagedão. Sim, quer dizer... Não, mas isto é só para fazer este ponto para quem tiver ouvido o episódio anterior. Claro. Mas de Bom, resto... Quer dizer, isso é um entendimento possível e, por exemplo, o Elon Musk, não é? O célebre empresário dos carros Tesla, etc., tem justamente essa posição, quer dizer, que nós caminhamos para um desastre, não é? Para uma coisa, quer dizer, em que as máquinas dominam, etc. Claro que nós caminhamos para um desastre desse ponto de vista, mas não é por isso. Caminhamos para um desastre porque o número de desempregados será cada vez maior quanto mais automatizarmos as tarefas humanas. Esse é o problema. Eu diria que esse é o desastre de curto, médio prazo, digamos assim, não é? Claro. Aquilo que isso que o Elon Musk fala, a questão da singularidade, e no fundo aquilo que nós estamos a falar aqui não é inteligência artificial que possa acontecer amanhã, algo que está relativamente distante, não é? No fundo No fundo, tudo isto pode acontecer sem haver um consenso de que aquela inteligência artificial tem consciência. Uma coisa não pressupõe a outra, não é? Que a questão que é relevante para nós enquanto seres humanos é perceber se é relevante porque permite-nos aprender sobre nós próprios
e sobre o processo de computação. É perceber se é possível fazer um algoritmo que tenha características... Bom, então eu sobre isso tenho coisas a dizer, justamente. Diga. E então, ora bem, portanto, o primeiro problema, não é? Ainda uma dimensão filosófica, por exemplo, ligada à ética, de que ninguém fala, é o que é que eu faço se realmente o meu aspirador, de repente, se tornar algo muito parecido com um humano do ponto de vista, digamos, da consciência que tem de si. Tem direitos. Quer dizer, eu não quero que isso aconteça, porque eu quero continuar a ter um aspirador automático, robotizado, sem me preocupar com esses problemas, enfim, sem interferir do ponto de vista ético na existência do meu aspirador, vamos pôr assim. Bom, mas isso é, digamos, uma coisa que se teria que tratar, não digo depois, tem que se tratar antes, justamente, não é? Porque se eu avanço para aí, então naturalmente tem que se colocar, e enfim, há alguns trabalhos já publicados nesse sentido, quais são os direitos dos robôs humanamente inteligentes, se quisermos. Mas eu vi, e isso ocorreu-me de rajada, e já foi há um ano, o seguinte, e não fui eu o único a pessoa a ver isso, porque houve um colega meu que também tinha visto, só que ele não se preocupou com o assunto, eu é que decidi publicar sobre isso. E a situação é esta. Vem do teste do Alan Turing, o chamado teste de Turing. E o que é o teste de Turing? O teste de Turing, no fundo, é um critério para perceber se uma máquina adquiriu inteligência ou não, no sentido em que, se eu não conseguir distinguir entre o comportamento de uma máquina, que sei que é uma máquina, e entre um comportamento do humano, que é um humano, então ambas aquelas entidades serão igualmente inteligentes. Exatamente. Pronto. E o teste Turing, originalmente, tinha a ver com aquilo que se chama o jogo da imitação, não é? Que deu nome ao filme. Exatamente, deu nome ao filme. E no jogo da imitação que nós tínhamos é o seguinte, temos um juiz, não é? Alguém que vai atribuir, digamos, que vai decidir se houve realmente, se a máquina atingiu inteligência ou não, e esse juiz está numa consola de computador e é como os chats, ou como no Facebook, a função de Messenger. Sim, exatamente. Pronto, e então ele vai querer, ele basicamente vai se comunicar de forma escrita com uma consola onde está implementado um software e com outro computador, onde também há uma consola, onde está uma pessoa. E se ele não conseguir perceber qual daquelas duas entidades é que realmente é o computador e qual é que é a pessoa, então o computador, por todos os pontos de vista, diríamos empíricos, não é? Portanto, por observação direta, é, enfim, tão válido como a pessoa. Só que há aqui um problema. E o problema ocorreu-me porque eu vi, aliás, assisti a uma série que se chamava Westworld. Exato. Pronto. E no Westworld, a coisa é levada ao extremo de forma a que realmente é manifestamente impossível, porque são todos atores humanos, naturalmente. Exato. É manifestamente impossível distinguir entre uma pessoa artificial, entre uma máquina, entre um robô e um ser humano. E o problema, ainda por cima, nessa série, há uma personagem que nós, espectadores, somos levados a crer que era um ser humano e que depois, afinal, se vem a saber que era um robô. E que ainda por cima analisava os outros robôs. E, portanto, o problema coloca-se da seguinte forma, quer dizer, quem é que atribuiu a qualidade de inteligência humana ao juiz? Ninguém. Quer dizer, eu vou precisar de outro juiz. E esse juiz vai precisar de outro juiz e por aí fora. E, portanto, este problema é muito complicado porque, se nós imaginarmos um ambiente tipo Westworld, não há hipótese nenhuma de saber quem é que é humano e quem é que é uma máquina. E se assim é, eu deixei de ter um critério... É indeterminado, no fundo. Exato. Portanto, eu chamei isso uma indecidibilidade. Disse que o teste de Turing é indecidível. Bom, isto tem aqui um problema, para já, quer dizer, a única coisa que, aliás, eu depois tive um problema com o referee, não foi bem um problema. O referee disse, bom, o senhor realmente fez aqui uma sugestão interessante e, portanto, o que isto significa, do ponto de vista do artigo que quer escrever, etc., para o podermos publicar, é que o teste Turing, manifestamente, não é um critério suficientemente forte para assegurarmos que uma máquina adquiriu inteligência. Bom, mas o problema é que eu acho que não só é um critério suficientemente forte, como é o critério final, porque, repare, é um critério empírico, quer dizer, de observação direta. E, portanto, se eu, no final de uma teoria, imaginemos que eu construí uma teoria que permitia construir robôs humanos. Ora, essa teoria, todas as teorias têm uma propriedade. Aqui entra o pensamento filosófico, não é? Da epistemologia é aquela coisa. E a propriedade é esta, quer dizer, se eu faço uma teoria sobre a simulação artificial da inteligência humana, ela tem que prever
em que circunstâncias é que isso acontece. Senão não há uma teoria sobre o assunto, claro. É sobre outra coisa qualquer. Portanto, tem que ter um aspecto previsivo. Isto é, tem que me dar a mim um critério para perceber se produziu um ser humano inteligente do ponto de vista computacional ou não. Ora, se eu estou a dizer que, do ponto de vista empírico, isso é impossível, porque no final eu tenho que confrontar o que a teoria me está a dizer com aquilo que a realidade me dá do ponto de vista dos dados experimentais, empíricos, neste caso, por observação direta, se aí a coisa falha, então eu não tenho nenhuma teoria possível para fazer isso. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que também a produção de inteligência artificial, em termos de uma singularidade, se torna indeterminada. Isto é, se calhar eu, de vez em quando, consigo construir um robô inteligente, mas não faço ideia porque é que aconteceu. Está a ver? E, portanto, isso torna extremamente perigoso a ideia de que queremos chegar à singularidade, porque a singularidade pode ser alcançada, mas é imprevisível quando é que eu a alcanço. De certa forma, eu entendo isto, se quiser, do ponto de vista filosófico, como a natureza a proteger eticamente a possibilidade de eu construir um exército de escravos robotizados. Esse é o entendimento, a explicação metafísica da coisa. Bom, isso é uma interpretação minha, claro, que não é lógica. A parte, digamos, do argumento em termos meramente formais lógicos é até ao ponto em que eu digo, bom, eu de repente tenho uma impossibilidade de ter uma teoria que permita prever, porque se ela existisse, não é? Eu saberia que era naquelas condições empíricas que iria suceder a singularidade. Eu percebo essa conclusão. Aquilo que eu não percebi daquilo que o Paulo explicou é, uma coisa é dizer que não vai ser possível, no fundo, ter um teste, não é? Como aqueles testes que se fazem para verificar se as notas são falsas ou verdadeiras, não é? Por exemplo, não é ou testes ao sangue, não é um teste binário para dizer isto tem inteligência humana ou não tem inteligência humana. Outra coisa é dizer que quem está a programar, quando chegar a essa inteligência humana, o fará quase sem querer e não será capaz de o reproduzir, porque aí já estamos a falar do tipo de algoritmo que é usado. Essa ponta é que eu não percebo muito bem. Repara, porque a questão é esta, quer dizer, se eu tenho, vamos lá ver, o que é um programa de computador? O programa de computador é uma teoria pragmatizada. Quer dizer, é um conjunto de procedimentos que eu coloco de forma a que, mediante determinados inputs, tenha um determinado resultado. Não é bem a mesma coisa que uma teoria, porque uma teoria é uma coisa mais vasta, mais complicada. Uma teoria aplicada, em certo sentido, não é? Aplicada a uma tarefa. Não é? Pronto, se quisermos, é uma aplicação de uma teoria. Pronto, e o que eu estou a dizer é que eu aplico, portanto faço essa aplicação, mas a teoria de onde vem essa aplicação tem logo à partida um problema. E o problema é, eu parece não ter um critério empírico para poder dizer que ocorreu a singularidade. Porquê? Porque a própria pessoa, não é? Quando se coloca como juiz, eu tenho que validar essa pessoa, ou não? Tem que ser, quer dizer, eu aceito, vamos lá ver. Aqui aceitamos os dois que nenhum de nós é uma máquina robotizada, pois não? Quer dizer, aceitamos em princípio, isso. Sim, claro. Mas não há nada que valide. Porque teria que vir alguém, não é? Dizer assim, não, portanto, eu tenho aqui um critério. E o critério seria comparar isso com um humano. Bom, mas o próximo humano pode ser um robô ou não fazemos ideia. Portanto, é indeterminado. Quer dizer, eu tenho nas mãos uma impossibilidade empírica que impede a pragmatização de teoria num algoritmo, seja ele qual for. Claro. Vamos expor a coisa de outra maneira. Aliás, nesse artigo, eu tinha, a propósito de ter construído, portanto, este argumento, houve, penso que eram talvez japoneses, 2 cientistas japoneses que mostraram, portanto, construíram um teorema que diz que não existe nenhum programa que seja capaz de distinguir entre um programa e um humano. Isto é, o teste de Turing não é computável. Do ponto de vista, quer dizer, eu podia pensar assim, não, eu vou aqui colocar um programa que vai identificar quem é o outro programa e quem é que é claro, sim, a entidade. E no limite fazia sentido. Não é? Pronto. No fundo, computar o próprio teste, que é suposto fazer a triagem, a distinção se é ou não um computador do outro lado. Sucede que esse programa não existe. Eles produziram uma inconsistência, portanto, fizeram uma demonstração matemática, no fundo. Não, por natureza, diria intuitivamente que se soubesse como construir esse programa, também sabia como construir inteligência artificial humana, não é? Por definição... Exatamente. Exatamente. Não é? Ora, aí está. Mas não é possível. Portanto, eles mostraram que não é possível e depois deixaram o problema em aberto. Será possível se, em vez de utilizarmos no lugar do juiz um humano, porque eles puseram no lugar do juiz um computador, e deixaram a coisa em aberto. E eu foi aí que o Paulo pegou. E peguei, porque, quer dizer, tive alguma sorte. Na verdade, eu só soube desse paper depois de me ter ocorrido isto. De qualquer forma,
O facto de ser impossível para máquinas de Turing é muito sugestivo que seja complicado também para seres humanos, não é? De qualquer forma, o argumento pode-se colocar de uma maneira ainda mais simples, pensando assim: eu tenho uma fábrica de carros, não é? E no final da linha vou pôr um carro a tentar perceber se os outros objetos que saem dali são carros ou não. Ora, alguém, ou seja, tem que haver uma entidade superior ao carro, se quisermos, que diga: este carro que está aqui a controlar os outros carros é realmente um carro. Está a ver? Mas o problema é que não há, no caso de humanos, não é? Não há nada superior a um humano que venha dizer: não, o senhor é humano, o senhor... Sim, no caso, usando o exemplo dos carros, é possível fazer um algoritmo que faça essa triagem, é carro, não é carro, mas não é possível fazê-lo infalível. No limite é argumentável dizer que é sempre possível que ele falhe. E quem decide se ele falha ou não é o ser humano. É um humano, não é? Porque os carros são construídos para nós. Bem, quer dizer, na verdade... A percepção de carro é nossa, não é? É uma espécie de percepção partilhada. É muito curioso, porque a questão é esta. No caso do Westworld, não é? Da série. Quando eu percebi que, portanto, o argumentista, no fundo, enganou-nos. Quer dizer, disse assim: aquela entidade que está ali, afinal, não é um humano. E foi o que eu percebi. Então, mas como é que eu posso assegurar quem é que é humano e quem é... Ou então tem que aceitar que são todos humanos. Mas isso é uma aceitação, digamos, que não é formal. Quer dizer, não há um critério teórico, é uma aceitação por fé. Sim. E por casuística, provavelmente. Ou seja, e aliás, isso leva-nos do... A conversa que nós estamos a ter agora é uma conversa conceptual em relação ao teste que foi proposto pelo Alan Turing, não é? Exato. E no fundo é tentar perceber conceptualmente e de uma forma abstrata se ele é ou não determinável. Depois há outra questão mais pragmática, que é: vamos supor que vivíamos num mundo com inteligência artificial avançada, não é? E que estávamos a falar os dois e a discutir se determinado robô, e robô provavelmente seria uma palavra datada nessa altura, não é? Porque robô corresponde a um imaginário que provavelmente não sim, corresponderia àquilo que poderá vir a existir. Isto já é uma realidade prática, não é? E aqui a questão é, independentemente do teste de Turing, é se nós os dois a falar, por um lado, o que é que seria preciso existir para nós considerarmos que estava além do ser humano, e por outro lado, daquilo que é possível conjecturar, quão provável é que isso que nós consideramos ser a essência de um ser humano seja replicável por um algoritmo, não é? E aí é que entra a questão do que eu há pouco estava a atribuir ao John Searle, mas não era, é do Penrose, do Roger Penrose, que o postulado dele, no fundo, é que a consciência humana não é algorítmica. Exatamente. Não é? E no fundo aqui dando um passo atrás, quer dizer, o grande argumento dos proponentes da inteligência artificial ao nível humano como um objetivo atingível é que a inteligência artificial progride numa lógica incremental, isto é, progride, na verdade, exponencialmente, mas incremental no sentido de passo a passo, ou seja, primeiro foi possível fazer uma máquina de calcular, depois foi possível fazer o software que levou os foguetões à Lua, e depois foi possível fazer uma série de outras coisas. Entretanto foi possível fazer o programa que ganhou ao Kasparov a jogar xadrez. Recentemente foi possível fazer o AlphaGo, por exemplo, que ganhou a jogar Go, por exemplo. Mais recentemente existe o DQN, por exemplo, que já na lógica do chamado Machine Learning, que consegue jogar ainda no domínio dos jogos, mas mais do que um jogo diferente. Ou seja, no fundo, há aqui uma percepção de que isto é incrementalmente, embora muito mais lentamente do que pessoas como Alan Turing chegaram a achar, que é um ponto curioso, muito mais lentamente do que eles acharam, mas a verdade é que há aqui um progresso que está a ser feito e continuando a subir, é crível, a não ser que alguma coisa falhe neste progresso, é crível que cheguemos a uma fase em que vamos conseguir replicar o cérebro humano. O cérebro humano, não necessariamente o cérebro humano. Aliás, o Arlindo Oliveira tem um argumento interessante em relação a isso, que ele diz que não é necessário compreender o cérebro humano necessariamente para produzir inteligência artificial de nível humano. Ou seja, pode chegar lá por outra via, simplesmente juntando um algoritmo que consiga desempenhar determinadas tarefas e conseguir produzir inteligência artificial que consiga fazer tudo aquilo que o ser humano faz. E aí é que entra a questão da consciência. Isso é muito curioso, porque, quer dizer, é uma espécie de experimentalismo, não é? Quer dizer, eu vou andando e logo se vê o que é que acontece. Não é? Bom, mas há várias coisas aqui implícitas. A primeira é de que é a ideia de que nós somos máquinas. Né? Isso é uma ideia muito antiga, que vem, enfim, desde a Revolução Científica, claro. Século XVII, etc. Portanto, a ideia é que a natureza é um relógio. Sim, não é? Cartesiana, não é? Altamente cartesiano. Ora, isso não tem que ser assim. A verdade é essa. Quer dizer, nós estamos... é claro também que
nós temos que sempre ver a posição das pessoas que de facto acham que utilizando um software suficientemente complicado e hardware suficientemente sofisticado, etc., que chegamos lá, porque a natureza também o fez, não é? Mas o problema é que nós estamos a assumir efetivamente que uma entidade física é uma máquina, e isso não tem que ser assim, quer dizer, pode ser outra coisa mais complicada. Tem um aspecto efetivamente automático, não é? Máquina, desculpe interromper, só para fazer esta nota, porque máquina transporta-nos para uma realidade física, não é? Aqui a questão é se é computável, no sentido em poder ser definido por uma série de pressupostos, por uma série de regras, não é? E a natureza parece funcionar assim em grande medida. E, por exemplo, o argumento do John Searle, aquela questão da experiência da sala chinesa e dos caracteres que falávamos há pouco, o argumento dele é que a máquina, isto é, o programa pode ser capaz de responder em chinês, mas não só não está a compreender, como também não tem intenção. Mas o Paulo, na sua tese, eu li essa parte, achei interessante, porque o Paulo, embora depois de uma tese até no mesmo sentido, chama a atenção que o John Searle, na prática, não está a dar uma contraprova. Aquilo que ele está a dizer, não é? Ele está a basear-se na sua própria percepção e a dizer que aquilo não existe. Agora, o argumento dos proponentes da inteligência artificial é que tudo indica, quer dizer, todos os passos que têm sido dados até agora apontam num sentido. É certo que ainda faltam muitos passos para chegar a essa meta, mas ainda não houve nenhum conclusivo que apontasse no outro sentido. Isto é, no sentido de há aqui um obstáculo de facto. Quer dizer, eu penso que há um imediato, quer dizer, de facto há uma curva, não é? Que está, eventualmente, até podemos considerar que a curva está a acelerar, etc. Mas o que é facto é que desde as primeiras tentativas, ou melhor, da formulação das primeiras intenções, não é? Isso terá ocorrido que em 1950, por aí. Sim, por aí. Sim. Não é? Quer dizer, então já passaram 50 anos, não é assim tão simples. Não, claro, era isso que eu dizia há pouco. É que há algo que é inegável em relação a isto. Que, aliás, este foi o exemplo que eu, salvo erro, também vi na sua tese, que é que eu achei engraçadíssimo, que era que... sim, em 2 meses, não era? Exatamente, no verão, não é? Exato. Em Dartmouth, foi numa conferência em que estavam vários pioneiros da inteligência artificial, e então a ideia deles era que em 2 meses, com uma espécie de batalhão de matemáticos, não é? Resolviam o problema e pronto, quer dizer, aquilo estava ali à vista. É claro que depois se veio a verificar que é muito mais complicado que isso, quer dizer, não é uma questão estritamente algorítmica, e já agora, quer dizer, vamos lá ver. Se calhar a natureza também não é assim tão rigorosa, quer dizer, há elipses em torno do Sol, não é? Mas essas elipses são irregulares, quer dizer, a natureza não é uma máquina, é mais um organismo que tem padrões, é mais isso, quer dizer, se nós quisermos esse tipo de rigor, então atiramos-nos para a matemática e vamos ter também problemas. Porque, por exemplo, não é? Com o Gödel, não é? Tem as proposições que, como é que ele dizia, tanto que não podem ser demonstradas, não é? Ou por outra forma, são proposições verdadeiras cuja validade, quer dizer, cujo valor de verdade não depende dos axiomas de base. Portanto, mostra-se que essas proposições não são demonstráveis. Portanto, logo aí temos um problema. Não sei se consegue explicar isso numa linguagem mais... Bom, a ideia de que todas as proposições, quer dizer, todas as fórmulas, todas as proposições, todas as afirmações matemáticas, supostamente, devem ser retiradas de um conjunto de afirmações iniciais chamadas axiomas. Exatamente. Pronto. Depois há umas regras de inferência, que são as regras que permitem deduzir coisas, e há umas regras de formação que permitem que eu construa as frases com sentido. Pronto, é isto. E o Kurt Gödel, o que mostrou foi que existem determinadas proposições que são verdadeiras. Ele mostrou isto, portanto é um teorema, que são verdadeiras, mas cujo valor de verdade não pode ser obtido dos axiomas, sob risco do sistema se tornar inconsistente, quer dizer, de haver uma proposição que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pronto, e ele mostrou isto. E, portanto, há, por exemplo, um matemático chamado Gregory Chaitin que considera que isto significa que, na verdade, a atribuição do valor de verdade a proposições dentro do edifício matemático é uma questão aleatória, quer dizer, há umas que são verdadeiras, outras que são falsas, e o que nós conseguimos fazer foi organizar um conjunto delas verdadeiras que tem uma relação lógica com um conjunto de bases de axiomas. Sim. Está a ver? Sim. Portanto, há este tipo de problemas também considerado na matemática, mas isso... Não, eu não acho isso desinteressante, porque
há uma relação entre uma coisa e outra. Não é? Claro. Quando a pessoa está implícito naquele argumento que eu estava a elaborar há pouco, que a realidade é toda ela computável mesmo para além da inteligência artificial, e que no fundo que aquilo que nós ainda não compreendemos é porque a ciência ainda não avançou o suficiente. Há uma série de paradoxos, há uma série de puzzles, e aliás de resto isso não é uma área que eu domino minimamente, mas há essa crença, e eu sei que por exemplo, há uma área da filosofia que se debruça muito sobre isso, e sobre justamente questionar essa crença na cientificidade, não é? No fundo, na capacidade da ciência de explicar tudo, e isso está um bocadinho implícito neste argumento, não é? Está um bocadinho implícito na lógica de que a inteligência artificial progredirá sempre, não é? Agora, a questão do ponto de vista de quem questiona isto, que não é necessariamente do ponto de vista do Paulo, ou seja, é o ponto de vista, do ponto de vista dos filósofos que questionam isto e que eu tenho lido, centram a questão sobretudo do lado da consciência, não é? No fundo, se os algoritmos poderão ter consciência, ou se a consciência é algo diferente da inteligência como nós a vemos do ponto de vista da execução de tarefas. Pois, bom... há quem diga que é um fenómeno quântico, por exemplo. Bem, quer dizer... A relação... Parece quase uma explicação escapista, não é? É quase remeter para um... Pronto, de facto. Em relação ao pensamento, claro que do ponto de vista, digamos, da matemática formal, não é? Que é daí que vem dos sistemas lógico-formais, do Hilbert e disso tudo. Portanto, o pensamento é tido como aquilo que se chama um procedimento efetivo. Isto é, eu pego num conjunto de regras, implemento numa máquina, a máquina, de acordo com os inputs que tem, executa ações que estão pré-programadas, não é? Exato. E a seguir eu tenho um output e pronto, está o assunto resolvido, e de certa forma, muitas vezes é assim que nós procedemos. Aliás, eu lembro-me, quando estava a fazer a tese, que me incomodava um bocadinho, o facto de, por vezes, ir a caminho de casa, dizendo assim, bom, tenho que passar no sítio B, e de repente estou a pensar noutra coisa e vou parar ao sítio A, que é o sítio normalmente onde vou parar, portanto estava numa automática. Exatamente. Claro, nós temos automatismos, é evidente que sim. Agora, a questão é se, para além desses automatismos, temos outra propriedade, digamos, mais profunda. Exatamente. A consciência. Bom, mas quer dizer, o problema é definir consciência, não é? Exatamente, isso era o que eu lhe ia perguntar a seguir. O que é? Pois, não faço ideia. Quer dizer, esse é o grande dilema. mas, quer dizer, e mais, quer dizer, se é uma propriedade tipicamente e estritamente humana. E agora entremos na mecânica quântica, já agora. O problema é este, quer dizer, a mecânica quântica tem esta tendência para ser a mecânica quântica ortodoxa, portanto, os objetos atómicos não existem, portanto, existem apenas num estado potencial, corresponde a uma onda infinita, que é a onda probabilística, que está em todo lado no universo, e quando há alguém que olha para aquilo, a onda colapsa, não é? Desaparece, que é o que isto quer dizer. É o gato do Schrödinger, não é? Sim. E, portanto, é uma coisa, não é, altamente psicológica, no sentido em que, para que as coisas existam, não é? Porque é tudo feito de átomos, então eu tenho que estar a observar, e o que isso significa é que há aqui uma espécie de intervenção consciente sobre a matéria, não é? Sobre, enfim, o substrato que dá origem à matéria, etc. Bom, isto é tudo muito bonito, não é? Mas o Bohr, quando produziu este tipo de... Não foi tão extremo quanto isto, quer dizer, a única coisa que o Bohr estava a dizer é que, ao nível quântico, existe realmente um aspecto ondulatório que está a medir o meu grau de conhecimento sobre o sistema. Não disse mais nada. Pronto, disse mais umas coisas. Disse, por exemplo, que eu não consigo descrever causalmente um sistema, quer dizer, dizer o que é que o sistema vai fazer a seguir e, ao mesmo tempo, saber exatamente onde é que ele está, digamos, as relações de incerteza de Heisenberg. Bom, mas a gente pode deixar esta conversa toda e ir ao de Broglie, que é exatamente na mesma altura, 1927, e o de Broglie dizia assim, não. O que acontece é que cada átomo, cada sistema tem uma onda associada, e essa onda é uma perturbação no meio subquântico. Quer dizer, há um meio desordenado e há uns sistemas que emergem, que são pontuais, e esses sistemas, embora complexos, com estrutura interna, têm uma onda associada, e o que vai acontecer é, esses sistemas vão querer ir para os sítios onde a onda tem maior intensidade, é a onda piloto. E, portanto, aqui há uma coisa muito curiosa, que é em Newton, e também em Einstein, de certa forma, as coisas só se movem se tiverem sobre elas exercida uma força ou uma deformação do espaço-tempo. Quer dizer, tem que haver uma agenciação externa ao sistema. E aqui estamos a dizer o contrário. Estamos a dizer que um sistema se move por si mesmo em direção ao sítio onde a intensidade da onda é maior. No caso, depois,
em termos de ser equivalente à onda de probabilidade, onde a probabilidade é maior. Portanto, passando para as ondas, quer dizer, fazendo uma espécie de equivalência entre uma teoria e outra. Acresce que o de Broglie teve imensos problemas porque ele estava a associar a cada um dos corpúsculos ondas infinitas. Mas, entretanto, já agora que estamos a falar nisso, houve uma pessoa que trabalhou faleceu, entretanto, recentemente, o professor Andrade e Silva, que era um professor de física, que trabalhou com o de Broglie, veio para Portugal e trouxe, digamos, aquela tese. E formou o professor José Croca, que deve ter visto na equipa onde eu trabalho. Exato. E o professor José Croca o que faz é o seguinte: bom, as ondas não têm que ser infinitas, podem ser finitas. E isso significa, agora, que eu posso construir uma espécie de teoria física que é muito mais realista, porque as ondas justamente são finitas, e que de alguma maneira mostra que existe uma certa intencionalidade, até mesmo a nível atómico, se formos por aí. O professor Croca constrói com isso aquilo que se chama o princípio de euritmia. E o princípio de euritmia, de um modo geral, vai dizer o seguinte, que qualquer sistema na natureza, seja o que for, um átomo, um planeta, uma molécula, uma célula, o que for, um ser humano, se quiser, vai querer adotar comportamentos que reforçam a sua estrutura e, portanto, fazem com que esse sistema perdure no tempo. E isso significa que os vários sistemas, portanto, confluindo para isso, eventualmente até cooperam mais do que competem. Está a ver? A questão do Darwin dá... Pronto, e portanto, quando eu digo isto, digo assim, bom, então o que é que eu chamo de consciência aqui? Se cada sistema está preocupado em perdurar. De acordo com o princípio de euritmia, então a consciência é uma propriedade transversal a todos os sistemas com graus. Claro que um átomo não tem o mesmo nível, digamos, de preocupação em perdurar que eu tenho. É outra coisa completamente diferente. Mas é uma preocupação, por essa definição, parece uma preocupação não consciente, mecânica, não é? Não consciente no sentido de tudo isto depende de uma perspectiva do ser humano, não é? Mas no sentido daquilo que, mais filosófico até do que cientificamente, se tende a entender por consciência, não é? Que implica... Quer dizer, há uma certa preocupação que cada sistema... Preocupação entre aspas, não é? Entenda-se, não é? Porque eu, de repente, sou só um humano a falar de coisas e, como disse no início da nossa conversa, a verdade é que eu só faço uma pálida ideia do que acontece mediante o que tenho na cabeça, mas pronto, estou a apresentar isso. Mas, quer dizer, o que parece ser é que, de acordo com o princípio de euritmia, as coisas... para existirem, ou porque existem, ou existir no fundo, é a coisa adotar comportamentos que estendem a sua... Claro. Não, a minha pergunta é se esses comportamentos são conscientes nesta acessão de consciência. Consciência é muito difícil de definir. Eu definiria a definição mais abrangente com que eu consigo pensar para definir consciência é noção da própria existência, não é? E noção daquilo que se faz, não é? Eu tenho noção de que estou aqui e consigo refletir sobre isso. O meu cão não, que eu saiba. Refletir, mas o que é que isso significa, refletir? Quer dizer... a questão o exemplo que o Paulo dava há pouco, que acontece a todos, aliás, isso está estudado, da pessoa ir a conduzir, ir a guiar num percurso normal e nem sequer pensar no que está a fazer. Provavelmente está a pensar noutra coisa qualquer, não é? Exato. Muitas vezes, no meu caso, o que eu estou a ouvir um podcast no carro e não estou a pensar no que estou a fazer. Claro. Que é normal, porque o percurso está mecanizado. E uma das coisas que está estudadas, por exemplo, fazendo aqui uma à parte, é que quando o percurso não está mecanizado, já é difícil fazer as duas coisas. Por exemplo, já aconteceu quase toda a gente que é o tipo está a fazer um percurso qualquer que é novo e está, por exemplo, ao telefone ao mesmo tempo. Telefone em alta voz, não, sem infringir nenhuma lei, em alta voz, está ao telefone ao mesmo tempo e de repente perde-se no percurso, porque não é como o percurso não era normal e deixa de poder estar 100% atento ao percurso que está a fazer, o cérebro não é capaz de manter as duas coisas. Mas isto para dizer, isto tudo para dizer que nós fazemos várias coisas que não são conscientes e, nesse caso, eu estar a guiar para casa é estar a fazer alguma coisa que provavelmente não estou consciente, estou a fazê-lo mecanicamente. Bom, mas isso... Ok, já percebi. Quer dizer, isto que eu estou a fazer... A atenção, não é? Claro, é a atenção e essa atenção leva-nos... essa atenção não é mais, do ponto de vista psicológico e até eventualmente neurológico, a distinção entre o consciente e o inconsciente. Mas isso depois leva à percepção de nós e à intencionalidade. Eu vou dizer uma coisa que acho que é a seguinte, quer dizer, a inteligência artificial, se começasse por tentar simular a inteligência de um cão, já ia ter problemas. Provavelmente tantos problemas como tem
em simular a inteligência humana. Aliás, eu li alguns que é muito curioso, que é entre os cientistas da computação, como o problema é tão complicado, então eles atiram imediatamente ao mais complicado de todos, quer dizer... Essa tem piada. Quer dizer, o que é um bocado estranho e naturalmente, de facto, o que se pretende é que haja uma emergência, não é? Qualquer coisa inesperada, porque eu fiz qualquer coisa também inesperada, mas também não percebo muito bem. Bom, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho cada vez mais dificuldades em compreender, claro que em grau compreendo a diferença, um cão não é a mesma coisa que um ser humano, não tem as mesmas capacidades cognitivas. Bom, mas o tipo de propriedades que eu tendo a estabelecer como apenas humanas, eu tenho muita dificuldade em não as ver traduzidas num grau menor num cão. Aliás, o cão é o pior exemplo para contrapor, porque a gente sabe muito bem, não é, que os cães adotam aquela posição meiga, de olhos compreensivos e tal, ali uma empatia extraordinária, a gente nem percebe o que é que está a acontecer, porque é um cão, não é? Claro. Pronto. Embora nós projetemos muitas características humanas que provavelmente não existem de lado a lado. É evidente que sim. E foram selecionados... Tudo bem, quer dizer, isso é artificialmente pelos humanos, não é? Portanto, ali uma claro, mas o que eu digo é, dá-me ideia que a natureza é uma estrutura muito mais orgânica, no sentido que a vida começa logo de início, se quiser, do que propriamente mecânica. Também é mecânica, não estou a dizer o contrário, claro que é mecânica, claro que nós temos mecanismos. Mas essa distinção é importante. Implícito no seu raciocínio está uma distinção entre mecânica e orgânica. Orgânica no sentido justamente de eurítmica, não é? Aliás, a euritmia significa o melhor caminho, mas também pode ser lida como a harmonia entre as coisas, o melhor ritmo, por aí. Bom, portanto, orgânica no sentido das coisas de facto crescerem, se desenvolverem, construírem coisas, quer dizer, por exemplo, porque é que as leis da natureza hão de ser sempre as mesmas ao longo do tempo? Podem ter sido, quer dizer, provavelmente o que aconteceu foi uma estabilização de determinados padrões de comportamento, se quisermos, que levou a outras estabilizações ainda maiores e por aí adiante, quer dizer, é muito difícil defender. Aliás, já agora há uma coisa muito curiosa que é o meu orientador de tese, Manuel da Costa Leite, quando tentou fazer, portanto, ele naturalmente doutorado, e a primeira ideia que ele teve para um doutoramento foi fazer uma espécie de sistema automático de descoberta da física. Nada mais, nada menos. Pouco ambicioso. Pouco ambicioso. A gente até se ri com isso. Pronto. E é uma pessoa extraordinariamente humilde, modesta, extremamente preocupada com o tempo da outra pessoa, etc. Bom, e claro, ele foi com isso ter com o orientador dele, que eu não me lembro quem era, e o orientador disse, bom, meu amigo, mas a física não está axiomatizada em lado nenhum. Quer dizer, você quando trata de eletromagnetismo, coisas elétricas ou antenas, não sei o quê, não mete mecânica quântica. Porquê? Porque as duas coisas têm os limites, quer dizer, não há uma estrutura unificada. Quer dizer, uma das perguntas que a filosofia podia pôr é possível fazê-la? Exato. Ou não? Ou, enfim, estamos muito longe disso e, portanto, está a ver, não é? Portanto, essa ideia de que a realidade é mecânica não me parece que seja assim. A realidade, claro, que tem aspectos mecânicos automatizados, tem sistemas de memória, tem padrões ciclicamente repetidos, tudo isso. Porém, tem certamente qualquer coisa também, aquilo que chamam lá para os meus lados, o professor Rui Moreira, que é filósofo, chama teleologias fracas. Quer dizer... Fracas no sentido que uma teleologia forte é aquela coisa... Teleologia implica uma evolução, não é? Um propósito. Uma progressão. Um propósito, não é? Portanto, no fundo o que ele está a dizer é as coisas têm um senso volitivo, quer dizer, uma espécie de livre-arbítrio inerente, mas de grau muito baixo, não é? Em comparação com o nosso, naturalmente. Claro. Está a ver? Sim, ou seja, a tese é de que não há um elemento binário entre o ser humano e o resto da natureza, mas sim uma questão contínua. Claro. Mas essa questão contínua pode ser usada como, virando isso de pernas para o ar, pode ser o argumento de quem propõe a inteligência artificial de nível humano. Porque, por exemplo, o Paulo dava o exemplo do cão, mas hoje em dia é conhecido, por exemplo, o cérebro de uma minhoca. E, portanto, é absolutamente conhecido, porque é simplicíssimo, e, portanto, é conhecido a quantidade de neurónios que tem, que salvo são para aí 200, e portanto, é possível reproduzir, eu agora não tenho a certeza absoluta do que vou dizer, mas creio que isto implica que é possível reproduzir o comportamento de uma minhoca por um algoritmo. Ora, se essa consciência, esse livre-arbítrio, o que é que lhe chamemos, se está num contínuo, se nós começarmos pela minhoca...
à partida poderemos chegar ao, dizer, chegar ao ser humano. Isso é aquele argumento que eu tendo o limite para mais infinito e não me preocupo com o resto, assumo que há infinito. Mas aqui não é infinito, não é? Não, quer dizer, é um argumento claramente Sim. formal, matemático, não é? Claro. Isso nada de... Bom, quer dizer, a gente sabe, aliás, que na economia também, não é? Há curvas que saturam, não é? Claro, sim. Vão por ali fora, durante um determinado tempo são lineares, não é? São retas, depois a seguir saturam. É evidente, mas aí seria preciso explicar porque é que ela satura, não é? Ou seja, neste modelo, neste modelo ultra simples, superficial, aliás, o que é que pode levar essa curva a saturar? O que é que não é contínuo? Bom, não é? Quer dizer, mas ainda há outro problema. Estamos aqui a conjecturar, obviamente, Claro, não é? mas ainda há um outro problema que é uma coisa que eu acho estranha, que é a seguinte: um ser humano, quer dizer, do ponto de vista da inteligência humana, não está dissociada do seu corpo. Quer dizer, está lá um corpo. E a minhoca também. Portanto, muito bem. Eu posso tentar construir uma minhoca artificial, mas uma minhoca... Quer dizer, o problema é este. Provavelmente as capacidades cognitivas de uma minhoca real... Dependem do corpo. São diferentes porque dependem do corpo que lá está. Esse é um dos grandes desafios não é? que tem que ver com os estímulos. Não é? É uma das questões que preocupa quem trabalha nestas áreas, é que se criasse um cérebro... se criasse um cérebro artificial... Algo que é importantíssimo e que não é completamente evidente para quem pensa nisto superficialmente é que era preciso assegurar que ele tinha os estímulos todos que a pessoa tem por viver neste corpo, não é? Desde logo os sentidos, não é, que nós temos, a audição, a visão, não é? E que funcionam como receptores de inputs e que nos vão construindo. Não é? Esse é um desafio enorme, mesmo para a minhoca seria essencial. Não é? Mas podemos assumir que isso seria... Quer dizer, ainda há um outro problema que é o seguinte, que é a ideia de progresso. Eu estive no Web Summit, no segundo dia das palestras. Tudo aquilo gira em torno da ideia de progresso. Quer dizer, o progresso da ciência, não é? A ciência do ponto de vista aplicado, etc., é sempre bom. Isso não tem que ser assim. Quer dizer, a pergunta a fazer é: sim, senhores, os senhores estão a tentar construir um cérebro artificial que pode ser, eventualmente, humano, não é? Se tiver, portanto, usando a minha tese, aquilo em que eu acredito, podem ter essa sorte. E a seguir, o que é que fazem com o cérebro humano? Quer dizer, se for tão humano como os outros cérebros humanos, já ter sentimentos, quer dizer, é assim, os cientistas... É desejável, no fundo a questão é essa. Não é? Com certeza. Esse é o lado, o dilema moral da questão, não é? Já não estamos tanto no terreno se é possível, mas no terreno se é desejável. Exatamente, claro. E esse é um tema interessante porque é uma coisa que eu costumo falar com esse meu amigo que eu falava no início, que está exatamente a estudar filosofia, e ele tem muito essa perspectiva, que é uma perspectiva, de certa forma, contraintuitiva, embora nem tanto. Ou seja, a vertigem do progresso foi uma coisa mais do século XIX do que propriamente de hoje em dia. Hoje em dia nós já temos uma perspectiva mais matizada. Mas ainda assim está implícito socialmente que o desejável é continuar a progredir, é a tecnologia progredir, a economia progredir, é uma perspectiva absolutista em certo sentido, no sentido do nível ir progredindo. E a filosofia tem essa perspectiva contraintuitiva que eu acho interessante, sobretudo acho desafiante intelectualmente, que é perguntar se é desejável, até que ponto é desejável haver isso e até que ponto é que o progresso é progresso, não é? Porque a medição do progresso também depende do critério, não é? Com certeza, depende dos efeitos que tem nos próprios seres humanos, Exato. Não é? Mas isso, por exemplo, também se aplicaria à economia, não é? Exatamente. A questão do PIB, por exemplo. Justamente, quer dizer, o problema é para que serve a economia, para que serve um Estado, para que serve, enfim, um governo, tudo isso, a seguir as populações. Mas repara, lá está, quer dizer, isso é porque se assume que a economia é uma ciência que lida com uma realidade objetiva, que é uma espécie de máquina, quer dizer, que tem umas leis, não é? E, portanto, aquilo é uma coisa que não depende dos agentes, quer dizer, depende, mas os agentes estão imersos, digamos, em médias estatísticas, em grandes massas, etc. E, mais uma vez, não tem que ser assim, quer dizer, se calhar as próximas teorias devem considerar que a natureza constrói coisas, quer dizer, que há uma espécie de emergência e que essa emergência não tem que ser sempre previsível. É esse o problema. E, portanto, isso significa que... E o que é que se faz com o que não é previsível? O que é que se faz em relação ao que não é previsível? Bem, respeita-se o que é que vai acontecer e tenta-se adaptar e entrar em diálogo com. Claro, coopera-se, é a única hipótese, mas não há outra. Tem algum exemplo interessante para sairmos do terreno do abstrato, isto é, que é sempre mais difícil de compreender? Em termos de resolução de problemas? Em termos daquilo que não é, da parte da realidade que não é compreensível, que não é mensurável, não é neste caso? Bom, quer dizer, a gente não faz a mínima ideia porque é que, a partir de matéria dita
inanimada, surgiu matéria organizada que se replica, que chamamos vida, sim. Por exemplo. Isso é um problema que está em aberto. Não fazemos ideia. Claro. Quer dizer, houve aí uma emergência, porque houve, não é? Porque há uma coisa e depois há outra, em princípio, não é? Na linha temporal, mas não fazemos ideia quais são as condições iniciais que permitem que isso passe de uma coisa para outra, assim como não fazemos ideia nenhuma, essa que é a verdade. Quais são as condições que eu tenho que colocar num algoritmo para que exista a consciência humana? Mais uma vez, deve ser provavelmente imprevisível. Podemos não saber. Aqui a questão é se devemos tentar e tentando, daquilo que nós sabemos hoje em dia, se é possível conseguir ou não. Existem teorias para explicar a origem da vida, que é e aliás que estão em dois extremos, que é curioso, porque há teorias que dizem que era quase uma inevitabilidade isso acontecer, e há outras teorias que dizem que foi quase uma sorte, não é? Um fenómeno extraordinário e nesse sentido quase inexplicável. E isso depois entronca com outra questão interessante da própria existência de vida noutros planetas, não é? Há aquele mistério, agora não me ocorre o nome do cientista, mas há aquele paradoxo o facto de nós nunca termos sido capazes, nós, humanidade, nunca termos sido capazes de captar ondas de rádio ou de qualquer tipo que estivessem perdidas no espaço, e que a partir da contraria a evidência da vida, tendo em conta a dimensão do espaço, tendo em conta todo o tipo de, pois, quer dizer, de ondas que passam pelo espaço. Mas isto para dizer, há pelo menos duas teses em pontos. Há um espectro de tese muito largo em relação à origem da vida. Mas é um tema que é estudado e a comunidade científica trabalha com aquela que é a tese mais provável. Mas isso quer dizer, ainda hoje estive a assistir a um colega a falar sobre a organização biológica dentro da célula, etc. Quer dizer, o que nós temos ali é um conjunto incrível de pequenas máquinas, de utilizar essa visão. E depois elas estão todas coordenadas umas com as outras. E o que diz o neodarwinismo é que tudo aquilo aconteceu por acaso e foi sendo, digamos, selecionado, que aquela estrutura se tornou cada vez mais... Quer dizer, eu não estou a dizer que há aqui uma teoria de design externo. Não, é ao contrário, está a ver? Quer dizer, eu não estou a dizer que houve um agente metafísico que chegou lá e que organizou aquilo, um relojoeiro, se quiser. Exatamente. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, por acaso, acho muito complicado. Quer dizer, qualquer pessoa de bom senso olha para aquilo, quer dizer, é de uma tal precisão, é de uma tal harmonia, tantas estruturas, de uma complexidade inacreditável. Bom, quer dizer, eu temo que se calhar há uma certa intencionalidade dentro das estruturas. Se calhar aquelas estruturas estão organizadas daquela forma, porque cada uma das estruturas é mais estável, estando a fazer aquilo que está a fazer. E nós estamos a olhar para aquilo como se fosse uma máquina, um algoritmo. Não chega, porque as próprias entidades, se quiser... Mas devemos olhar como, então? Devemos olhar para aquelas estruturas como se cada uma das estruturas tivesse uma espécie de intencionalidade própria, isto é, tivesse, se quiser, pronto, consciência. Aí está. Aí está, claro. Como se cada uma daquelas estruturas tivesse a percepção de si mesma, e por ter essa percepção de si mesma em, digamos, colaboração com outras estruturas, digamos, chega àquele determinado estado. Estruturas, neste momento, estamos a falar, por exemplo, de células. Estamos a falar de células, estamos a falar da forma que adquirem os órgãos, tudo isso, não é? Claro, evidentemente. Não tem, ou seja, está a ver, eu estou aqui a tentar construir, porque é isso que a gente faz lá no centro, claro. No grupo de Física Quântica, a gente quer expandir estas ideias dos modelos de onda piloto para outras estruturas. Claro que é complicado, não é? Não vamos conseguir sozinhos e provavelmente não nesta vida, mas estamos a atirar a isso. Estou a dar um contributo para, nesse sentido. Claro, sim. Claro, nesse sentido. Porque se coloca como hipótese que essa passagem não pudesse ser sequer prevista. Quer dizer, não tenho teoria nenhuma que permita fazer isso. Está a ver? O problema é este. Eu realmente coloco as condições iniciais do problema, mas o problema a seguir não me produz um output. Claramente, isso significa que o algoritmo não está lá. Não é um algoritmo, mas outra coisa. Posto isso, o que devemos fazer? Bom, devemos assumir os nossos limites no universo e dizer assim, bom, há coisas que eu claramente não consigo fazer. Pronto, paciência, qual é o problema disso? Nenhum. Mas vamos supor, por exemplo, em relação ao progresso, nas várias áreas, seja o progresso tecnológico que se repercute, vamos supor, na economia. Isso implica, a percepção dessa limitação implica mudar o quê na perspectiva que existe atualmente em relação a esse progresso e à necessidade desse progresso. Implica ignorá-lo e, portanto, ele deixar de ser algo positivo. Também não passa necessariamente a ser algo negativo. Quer dizer, se calhar... Ou muda o objetivo. Isto é, ora bem, quer dizer, se calhar eu preciso de compreender, por exemplo, porque é que eu insisto tanto
em querer controlar, porque é disso que se trata, não é compreender, porque aquilo que eu acabo de dizer é compreensível, toda a gente percebe. Bom, o que aconteceu foi que havia umas estruturas a um nível, digamos, de organização e complexidade mais baixo, que eram as ditas estruturas inanimadas, que afinal são animadas, e essas estruturas conciliaram-se de determinada forma de maneira a aparecer uma coisa complexa melhor. A que chamamos agora vida, que tem ADN, tem aquela coisa toda, com uma enorme quantidade de passos, claro, evidentemente. Mas a questão é, porque é que eu quero construir um sistema que me permite, sempre que me apetecer, criar vida? Porque é que eu quero fazer isso? Qual é a vantagem disso? Ou seja, no fundo, isso é interessante. O Paulo está a separar aqui duas coisas. Uma é a compreensão... E outra é poder. Exatamente. Não é? Ora, aí está. E a questão é a compreensão, no fundo, do seu ponto de vista, ou pelo menos é isso que está sugerido. A compreensão interessará sempre, mas procurar essa compreensão para controlar a realidade não é necessariamente positivo. Claro, evidente. Aliás, quer dizer, isso sabe-se perfeitamente desde que se construíram bombas nucleares, não é? Claro. Por exemplo, não é? Este é o tipo de conversa que é, por ser muito abstrata, há sempre o risco, existe o risco existe o risco desde logo de muita gente começar a perder-se por não se interessar por este tipo de conceptualização. Claro. Mas existe outro risco ainda, que é a pessoa não estar completamente sintonizada e não estar necessariamente a falar da mesma coisa. Exemplos, quer dizer... Não, mas isto para dizer, por exemplo, em relação a isso, existe, por exemplo, as ciências sociais têm estudado e têm tentado estudar um pouco mais nos últimos anos a questão da... tentar sair deste tipo de objetivos mais quantitativos e tentar passar para objetivos mais qualitativos e, sobretudo, mais relativos. E tentam estudar, por exemplo, a felicidade, por exemplo, que é sempre, que é obviamente muito difuso, não é? E é um objeto de estudo ultra efêmero. Mas tentam estudá-lo, não é? E se a pessoa analisar a felicidade, percebe, por exemplo, utilizando qualquer tipo de indicador, que será sempre uma má proxy para a felicidade, mas seja como for, ou para o bem-estar, ou o que quer que lhe queremos chamar, descobre que ela não tem uma correlação com o PIB perfeita, longe disso, e provavelmente que ela não é, e que não é evidente que ela tenha vindo a subir ao longo da história. E isto é desconcertante. Evidente. É desconcertante. Agora, posto isto, o que é que a pessoa, o que fazemos, não é? No fundo parece aquela analogia daquele tipo que esteve habituado, por exemplo, a trabalhar a vida toda, depois é despedido e continua a sair de casa de fato todos os dias, não é? No fundo nós como sociedade e como cultura terrestre, digamos assim, quer dizer, como cultura humana, e aqui estou a englobar todas as culturas, não só necessariamente a cultura ocidental, é quase como se nós não tivéssemos outra maneira de operar, que é tentar continuar a progredir, continuar a crescer, seja na técnica, seja na economia, seja em todos os campos, quer dizer, porque decidir não fazer é muito difícil, como se vê, de resto, a questão nuclear, por exemplo, é paradigmática em relação a isso. Quer dizer, mas o problema que se coloca é este, antes de fazer mais, portanto, isso para já é um raciocínio, claro, válido, mas é um raciocínio baseado, digamos, numa certa linearidade, quer dizer, no crescimento linear, quer dizer, cada vez mais é melhor. Sim. Bom, mas o problema é, primeiro, cada vez mais não tem que ser necessariamente melhor, e quando eu digo assim, agora eu vou fazer mais, alguém tem que perguntar porquê e para quê, não é? Lá está, quer dizer, estão-me a querer dizer que querem construir um cérebro artificial. Para quê? Porquê? Para quê? O que é que eu a seguir faço com isso? Não é? Porque isso vai levantar inúmeros problemas. Claro. Não me vou sentir ameaçado mas eu preciso... Mas ele não... Está a ver? Mas a questão, desculpa interrompê-lo, só para dar esta chega. E essa, aliás, é outra coisa que não é completamente intuitivo para quem, como eu estava fora disto, que é, não há tanto esforço quanto isso, no sentido de desenvolver a inteligência artificial, a chamada inteligência artificial geral, que é equivalente à do cérebro humano. A maior parte do esforço está na chamada narrow AI, portanto na inteligência artificial específica para uma determinada tarefa. E aí percebe-se a lógica, não é? A pessoa pensa, um carro que se guia a ele próprio, por exemplo, vamos supor, não é? Que é um exemplo que está muito na ordem do dia. Sim, eu vi. Um carro que conduz ele próprio, à partida é benéfico. A empresa que o está a desenvolver tem incentivos para o fazer e é-me difícil dizer que isso não é desejável socialmente. A mim não. É relativamente fácil dizer que não é sociável. Mas acha que faria sentido parar colocar ali um tampão? Não? Quer dizer, o que eu acho que faria sentido é que as pessoas se falassem umas com as outras e não evitassem, quer dizer, não ignorassem determinados aspectos. Não há dúvida nenhuma que os carros que se guiam a si próprios e que são inteligentes, etc., são uma coisa bestial, mas o que é que eu a seguir faço aos taxistas todos que vão ficar desempregados? Não vão ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Claro, mas esse é um desafio. Isso é evidente um desafio
isso será de certeza um desafio grande, mas esse argumento podia ter sido aduzido desde o início da Revolução Industrial, e foi. Houve vários protestos contra a Revolução Industrial quando ela ainda estava na tecelagem, não é? Havia os Luddites, salvo erro, que foram aqueles trabalhadores do setor têxtil inglês que chegaram a destruir uma série de protofábricas inicialmente. Ou seja, Sim. esse argumento podia ter sido dado naquela altura, passaram 200 anos, e houve uma série de progresso, no qual acho Mas o problema é este. que ambos nos revemos, não é? E Com certeza. por isso o meu ponto é esse, é que é difícil. Uma coisa é nós tomarmos consciência disso, de que existe um limite e de que nem sempre é desejável continuar. Mas é muito difícil decidir quando parar, porque esse argumento lá está, podia ter sido usado desde o início, não é? Desde não, mas repare, quer dizer, o problema é assim, de facto, a economia para mim é motivo de mistério. Primeiro porque normalmente não acerta em nenhuma previsão. E, faz parte da natureza. Portanto, está realmente a falar de sistemas dinâmicos, complexos, etc. Mas agora estamos a falar da tecnologia, não é? Neste caso. Não é? Bom, mas quer dizer, o facto de não se ter travado no passado, primeiro não significa que não se trave no futuro, porque as condições são outras. Claro que não, não é? Por exemplo, a globalização neste momento torna as coisas muito mais complicadas a nível de uma enorme quantidade de pessoas desempregadas que irá existir cada vez mais. Aliás, é assim, é preciso dizê-lo, as pessoas que se formam nas universidades a seguir vão fazer o quê? Há muito mais pessoas formadas na universidade que lugares para que possam vir a trabalhar. Há, inclusivamente, ao que saber, determinado tipo de propostas, por exemplo, aquilo que se chama o salário universal, não é isso? Exato, sim, o rendimento básico universal. Exatamente, que se calhar é uma solução, não é? Mas, quer dizer, o problema... É um conceito interessante também. Aquilo que me parece é o seguinte, é que, mais uma vez, nós estamos a olhar para, neste caso, para a economia, como se fosse uma máquina, e a máquina tem que construir cada vez mais. Quer dizer, esta correria de progresso tem que ser depurada. Quer dizer, mas o que fazer se não... Porque o ser humano parece ter sido quase construído para isso. Quer dizer, qual é a alternativa? Existe nas culturas orientais, existe a questão do budismo, por exemplo, que tem uma lógica contemplativa, não é? Espera lá, mas o problema é este. Quer dizer, isto não é sim ou não. Quer dizer, eu não tenho que me tornar meditativo, não é, para resolver o problema. Quer dizer, eu não deixo... O progresso não tem que ser totalmente parado, não é? Não, claro. Quer dizer, é avançado em áreas, quer dizer, é assim... Mas quem é que decide isso? Essa é a grande questão, não é? Bom, quer dizer, as pessoas devem conversar entre elas. E, por exemplo, aquilo que eu vi no Web Summit foi um conjunto de pessoas que tinham empresas que estavam a confundir criatividade com exotismo tecnológico, onde é isso, e que estavam preocupadas com, digamos, o lucro da sua própria empresa. Quer dizer, não querem saber sequer das outras empresas. Porquê? Porque justamente é um sistema competitivo, não é isso? Ora, quer dizer, um sistema, mais uma vez, eu digo, o capitalismo para mim é um grande mistério, porque me dizem, não é, que esta ideia, as economias crescem, mas crescem sempre. Não há nada que cresça sempre, não é? Só o Big Bang que o universo expande, mas até isso pode ser posto em causa. Claro. Quer dizer, mas o que é que cresce sempre? Mas os economistas, é um debate permanente que é o que dura... lá está, deve durar desde o início da Revolução Industrial, que é, será que chegámos ao limite do crescimento? Esse debate está sempre a ressurgir. Justamente, quer dizer, com a crise. É possível ter sistemas económicos harmónicos estáveis, quer dizer, que, por exemplo, crescem um bocadinho, depois diminuem, crescem, quer dizer, porque é que queremos crescer sempre? Quer dizer, e mais, quer dizer, mas o crescimento a gente não sabe isso, não é? Tem a ver com o capítulo, agora torna-se uma também, mas isso é preciso dizê-lo, torna-se uma discussão ideológica. Mas cuidado, e isso é preciso dizê-lo, que a ciência, a filosofia, tudo isso são sempre sistemas ideológicos. Sempre. Claro. No sentido do logos, daquilo que eu considero que é ideal. Evidente, sim. Isso está sempre implícito. Qualquer pessoa que faz uma tese de doutoramento ou outra qualquer, chega lá antes de iniciar e diz assim, eu vou querer isto. Depois posso até dissabores e afinal era o contrário disto. Mas é por isto que eu me vou bater. Ele já sabe o que é que era. E isso é importante até... É importante termos noção disso, não só para a precisão do trabalho externo, como até do nosso próprio, e ter essa humildade, não é? De perceber que todos, não é? Que a pessoa tem essa... O problema é que pode acontecer, como aconteceu a um orientador, que disse assim, olha, meu amigo, eu sei o que é que você quer, mas não é possível. Exato. Tem que baixar. Tive que baixar, não é? Tive que baixar. Sim, mas sempre com o referencial do objetivo inicial. Mas em relação à economia, isso até é um debate ultra interessante, até porque lá está, essa é a minha área de origem. Claro. Mas...
nós podemos dizer o PIB cresce 10% ao longo de 10 anos, o que não é nada de extraordinário. Esses 10% podem surgir podem ter uma origem que ambos consideremos benéfica, perfeitamente neutra. Podem crescer na agricultura, que é pouco provável, podem crescer na indústria, podem crescer nos serviços, ou podem crescer pela utilização de carros que se autoconduzem, por exemplo. E aí, portanto, para mim a problemática não parece estar tanto do lado da economia, mas mais do lado da tecnologia. Ou seja, se é ou não desejável que a tecnologia continue a progredir, e não sendo desejável, que tipo de espartilho é que a pessoa coloca. O único exemplo que me ocorre em relação a isto, que a humanidade conseguiu com algum sucesso, embora seja muito precário, criar um tampão, é a questão nuclear. Né? Ou seja, conseguiu-se, existem bombas nucleares desde a Segunda Guerra Mundial, e conseguiu-se criar um tampão, e a verdade é que felizmente não voltaram a ser usados, embora ao dia em que estamos a gravar não seja completamente evidente que isso possa não acontecer. Que isso possa não acontecer. Por isso é que eu digo, o equilíbrio é ultra precário, mas é um exemplo desse género, não é? É um exemplo em que esse progresso, digamos assim, foi até numa lógica cooperativa, inicialmente não especialmente cooperativa durante a Guerra Fria, mas no pós-Guerra Fria cooperativo se decidiu, quase por consenso ou por compromisso, melhor dizendo, não continuar. Agora, no resto parece-me difícil, porque o meu ponto é, vai haver sempre o ponto de vista que me parece razoável. Mas que dizer, por exemplo, se me permite, da clonagem, é mais outro exemplo, não é? Sim. Quer dizer, há certo problema o que me parece é que os seres humanos conseguem travar... Mas aí há um dilema... A clonagem é um dilema ético mais evidente, não é? Bom, quer dizer, mas o facto olha, mais uma função para a filosofia, se calhar, tornar os dilemas éticos evidentes, quer dizer, claro. Dizer assim, mas afinal, porque as perguntas colocam-se. Eu acho, o meu ponto não é esse, posso estar enganado, mas o que eu acho da clonagem é um dilema ético para toda a gente. Se eu chegar ali à rua e perguntar a alguém o que acha da clonagem, a pessoa pensa e provavelmente vai-me dizer que não acha grande graça porque percebe o que está em causa. A clonagem e outros derivados da clonagem, mais do que a clonagem em si. Agora, a questão do progresso tecnológico é diferente, não é? Porque, enquanto em relação à clonagem há um dilema moral que afeta a condição humana diretamente, tal como na questão da inteligência artificial, no progresso tecnológico, por exemplo, continuando com o exemplo dos carros que se autoconduzem, é diferente, porque é perfeitamente argumentável e é lógico dizer que aquilo terá uma utilidade e vai cumprir. Bom, dizer, uma utilidade para quem os usa, sem ter um efeito negativo imediato sobre os outros. Até é um efeito de segunda ordem. Coisas muito boas, quer dizer, por exemplo, pelo que eu percebi, vão-se vender menos carros, portanto a poluição diminui, as cidades são melhor organizadas, tudo isso. Mas, quer dizer, vamos pôr as coisas nestes termos. A ciência, a tecnologia, a economia, etc., são utensílios que eu utilizo, quer dizer, em si mesmo, não têm qualquer valor ético. É a utilização que eu dou aos mesmos é que é importante. E isso devia ser uma função da política. E não é uma função da política, porque, entretanto, lá está uma certa dimensão de controle humano e de outras propriedades menos favoráveis e que, se calhar, não se pensam justamente que podem aparecer uma singularidade, desonestidade, não é? Portanto, a ideia de justamente ter poder sobre os outros, tudo isso. E, portanto, a política não tem esta capacidade justamente de gerir este tipo de problemas, porque está a ver que o exemplo que eu costumo ouvir é o do martelo, não é? Um martelo pode ser um instrumento extraordinariamente útil para arranjar, claro, para pregar um prego na parede e colocar um belíssimo quadro, como também posso pegar no martelo e chacinar alguém, quer dizer, é esse o problema. Portanto, o progresso em si mesmo é apenas mais um meio dos seres humanos conseguirem controlar o meio ambiente. Mas, quer dizer, a ideia é para quê? Não é? Bom, deve ser para própria, enfim, para fazer bem ao resto da humanidade, não é? Mas no seu modelo, ou por outro, o seu modelo para avaliar em que medida devemos controlar o meio ambiente e para, no fundo, discernir em relação a cada... Qual é o critério? Não faço ideia, pois justamente não. O que eu estou a dizer é que devíamos, as pessoas... Mas terá uma intuição em relação a isso. Eu imagino que já tenha... Porque isso em si é uma questão interessante, não é? Qual é o critério que a pessoa deve usar? Qual é a equação, salvo seja, que a pessoa deve usar para... Bom, quer dizer, se calhar não é bem um critério ou uma equação, se calhar é mais uma discussão entre várias pessoas, não é? Aliás, é o que costuma acontecer noutros domínios e quando se tomam determinadas decisões, não é? Quer dizer, o Presidente da República certamente, quando tem que sancionar qualquer coisa, naturalmente que consulta várias pessoas. Mas neste caso... O problema é que nós, repara, o problema é este, quer dizer, a economia, aliás, é muito simples, é só ir à linguagem utilizada.
generalizado. As empresas têm que ser o quê? Mais competitivas. Portanto, estão em competição. E o problema, isso sim eu já me coloquei, é como é que eu iria imaginar uma economia que, em vez de ser competitiva, era colaborativa, cooperativa, social. E isso é claramente um desafio, é um problema em aberto. E existem iniciativas nesse sentido. Justamente, mas como é que eu torno as coisas de forma simbólica mais adequadas, quer dizer... E fazer com que resultem. Justamente, quer dizer, é esse o ponto, não é? Quer dizer, eu tenho que construir uma narrativa simbólica em que, por exemplo, aquele que é mais cooperante e aquele que, digamos, ajuda mais os outros é realmente o homem mais rico, se quiser. E o que nós temos é exatamente, digamos, de certa forma o inverso, ou não é? Justamente por causa dessa coisa é uma competição feroz. A economia é uma competição. Bom, as competições têm esses problemas. Vai haver pessoas que vencem e vai haver pessoas que são vencidos, não? A minha intuição em relação a isso é que a cooperação, competição ou concorrência não é um conceito binário e é um contínuo, e o ser humano é feito de ambas. Agora, o que é difícil, e por exemplo o exemplo do comunismo mostrou quão difícil isso é, que é difícil, pela natureza humana, é difícil montar um sistema que se baseie na colaboração pura, porque... Mas repare, quer dizer, os sistemas comunistas, portanto totalitários, não eram sistemas de cooperação pura e provavelmente isso não existe justamente. O que eu estou a dizer é que aquilo que me parece, a minha intuição, se quisermos, claro, desse ponto de vista, é que me parece que é necessário construir uma nova economia que não está assente no conceito de capital, mas isso significa que é preciso construir uma nova filosofia sobre o assunto, uma nova ideologia sobre o assunto. E uma possibilidade, justamente, é esta, se eu vir que na natureza, repare, é esse o ponto, e se calhar até é a minha mensagem mais forte, se eu vir que na natureza os sistemas, por serem cooperativos uns com os outros, constroem estruturas cada vez mais estáveis e mais complexas, o que eu vou dizer... Vou extrapolar isso. Ora bem, porque se eu disser que não, na natureza competimos, que é o que... Darwin não viu bem isso. Não, claro, exatamente. O neodarwinismo é que construiu essa tese. Se eu vir que... Mas isso é interessante explicar. Não sei se quer essa nuance, não é? Porque o Darwin o que viu foi que, de facto, as espécies, digamos, convergiam para um ponto, não é? E que, eventualmente, claro, havia modificações que ele achou que eram aleatórias, mas que, enfim, não, de alguma maneira, não colocou como se fosse uma luta selvática. E não era a questão espécies, o Darwin foi traduzido erradamente na cultura popular como o mais forte, não é? Prevalecia o mais forte, quando o que ele disse é que era the fittest, portanto o mais adaptado. O mais adaptado, justamente. Que é uma nuance. Uma forma de adaptação pode ser o mais cooperante, não é? Pode, sim, exatamente, se a realidade for cooperante. Bom, quer dizer, e na verdade o que nós... E isso acontece. Ora bem, quer dizer, aliás, há uma coisa que é a simbiogénese, não é? Em que tem a ver com a simbiose, portanto, entidades distintas, quer dizer, organismos distintos que cooperam, digamos, portanto, ganhando com essa cooperação, e nós podemos considerar que isso é um processo evolutivo. Quer dizer, que a certa altura a simbiogénese é que produz estruturas cada vez mais estáveis. Portanto, se eu extrapolar isso justamente para o comportamento sociológico humano e económico, se quisermos, então há muita coisa a fazer. E, eventualmente, melhor, não é? Porque vai diminuir, certamente, por exemplo, as desigualdades entre as pessoas, quer dizer, mas isso é um domínio que eu claramente não sei, não conheço, conheço muito mal, porque, como digo, quer dizer... Não, está a levantar perguntas, que é outra das funções da filosofia. Eu tento. É verdade, não é? A filosofia, contemporaneamente, uma das funções que tem é essa, levantar perguntas. Justamente, quer dizer, portanto, claro, não é? A filosofia não é... Também é e também há, digamos, domínios muito adormecidos e muito específicos, alguém que resolve porque gosta muito e tem esse direito, ainda bem, de ver o que é que Aristóteles realmente disse, etc. Mas os filósofos têm que ser, do meu ponto de vista, mais proativo, têm que entrar nas outras disciplinas e têm que tentar congregar os parceiros de várias pessoas, quer dizer... Aliás, é o diálogo, não é? Justamente isso. Claro, sim, é a lógica dialética da... Mas ainda pegando na questão do Darwin e do mais adaptado, isto na verdade acontece na economia, por exemplo. A economia é influenciada, e essa é uma área que, com muita pena minha, a ciência económica, não completamente, com exceções honrosas, mas a ciência económica tende a ignorar, a passar por cima disso, mas é muito influenciada pela cultura de determinado país. Cultura no sentido das normas, valores, comportamentos. E aí entra perfeitamente a lógica do mais adaptado. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura é tendencialmente individualista e, portanto, mais concorrencial. E o mais adaptado é alguém que se comporte nessa lógica. No Japão, por exemplo, é ao contrário. Sim. É muito mais coletivista e, portanto, a lógica é muito mais cooperante. Sim, claro. E
a pessoa mais adaptada, não é? O the fittest, não é? No sentido do Darwin, no Japão, é alguém que se comporta dentro dessa lógica colaborativa, a pensar no longo prazo, a manter relações de trabalho, por exemplo. Se alguém entrar no mercado japonês, na lógica americana, provavelmente não vai ter sucesso. Vai ter problemas, claro. Ou seja, isso também existe nas economias porque elas são influenciadas pelas culturas humanas que existem. Claro, mas é evidente que sim, quer dizer, tudo é influência. Na verdade, todas as dimensões têm influência umas sobre as outras. Quer dizer, o problema que se me parece coloca, do ponto de vista daquilo que é contemporâneo, é que nós continuamos a achar que, por exemplo, como na economia, que os sistemas são máquinas, não é? Que têm leis, digamos, naturais, e eu tenho que respeitar essas leis naturais. E isso não tem que ser assim, está a ver? Quer dizer, por exemplo, as leis dos mercados, relativamente à dívida, etc. Os mercados são agenciados por pessoa. É esse o ponto. Claro que há ali, digamos, uma espécie de inércia artística enorme. Mas o que é facto é que existe inteligência dentro daquela coisa, daquela máquina. Portanto, aquilo não é uma máquina, aquilo é um organismo que ali está. E eu sou outro organismo, os países são outros organismos e por aí fora. E, portanto, nós faríamos bem em abandonar essa ideia de que temos teorias para tudo, quando na realidade não é verdade. Quer dizer, temos teorias para pouco. Temos um universo orgânico e o que nós temos que fazer é tentar, de alguma maneira, imitar o melhor desse universo. Quer dizer, e essa é a nossa tese, lá para os meus lados, não é? O que achamos é que todas as estruturas têm maior tempo de vida, se quiser, são mais felizes, não é? Justamente, para utilizar a metáfora, se forem cooperantes umas com as outras. Pronto, quer dizer, e isso parece ser muito adequado quando eu olho para dentro de um corpo humano, quando olho para uma árvore, uma floresta, etc. E há exemplos, o problema é esse. Nós temos que ir à procura desses exemplos, claro, que são dados aos exemplos contrários. Está a ver? Por exemplo, no outro dia fiquei a saber que na hora de uma floresta, quando é detectado por uma árvore, como é que se diz, uma doença, de alguma maneira a informação espalha-se pela floresta e na outra orla é construído uma espécie de antídoto para aquela doença, naturalmente. A gente chama isto tudo natural, não é? Pronto, tudo bem, quer dizer. Portanto, este tipo de coisas, estas cooperações naturais, devem ser levadas em consideração e deve-se, de alguma maneira, perceber se isso é que é a regra ou se é a exceção. Pois, e eu penso que o que temos de olhar temos de olhar para o mundo de uma forma diferente, de maneira justamente a perceber se não temos ainda mais a aprender do que aquilo que julgamos. Não é? Mas a natureza é feita dos dois ingredientes. Isso é interessante e dava até provavelmente um livro muito interessante, porque, por exemplo, este é um fator que às vezes é ignorado, ou pelo menos não é completamente evidente, é a percepção que eu tenho. O motivo para o sucesso do ser humano enquanto espécie não está no nosso cérebro, lá está, voltando àquilo, não está no nosso cérebro individual, mas está grandemente na capacidade de cooperação. Exatamente, claramente. Mas isto está mais ou menos dentro do possível, até prova em contrário, comprovado antropologicamente e pela biologia, sobretudo pela antropologia, que é na cooperação que está a chave. É pela inteligência coletiva que está a chave. Por outro lado, é evidente que também há uma concorrência por recursos. E é evidente que se houvesse zero de concorrência por recursos... mas isso, se me permite. Diga. No outro dia perguntei justamente a um economista, Guilherme Stater. Ele não é economista, é sociólogo e cientista da complexidade. Cientista da complexidade? Sim, das ciências da complexidade. Quer dizer, portanto, tem a ver com a sistémica, penso eu, com os sistemas não lineares caóticos, certo. Esse tipo de coisas. Teoria dos sistemas, exatamente. Exato. E perguntei-lhe, então, mas diga-me, na sua opinião, os recursos que existem na Terra são insuficientes para que toda a gente possa ter uma vida, enfim, adequada, sem entrar naquela coisa de vestirmos todos da mesma maneira, quer dizer, aqueles totalitarismos comunistas tremendos, como se vê na Coreia do Norte. Claro. Aquela lógica distópica. Quer dizer, normal, não é? Como estamos nós aqui. E a resposta dele foi, claro que há. Está a ver? Portanto, essa coisa dos recursos é um mito. Nós temos mitos urbanos a correr, quer dizer, e é preciso pô-los em causa. Se de facto, não é? Quer dizer, agora está-se a colocar a possibilidade justamente como é que disse há bocado, do salário. Sim, o rendimento básico. Há vários nomes, rendimento básico universal. Pronto, a ideia de que a pessoa nasce e tem imediatamente um salário. Então, mas esta ideia aqui há uns anos era inconcebível, não é? Não há recursos. Não é? Mais, quer dizer, a questão do dinheiro, não é? Como deve saber, o dinheiro pode ser produzido independentemente daquilo a que diz respeito, não é? O Banco Central Europeu pode produzir dinheiro, claro, portanto, sim. Hoje sim. Pergunto eu, existe uma teoria do valor, quer dizer, uma coisa que eu olho para um objeto e digo assim, este objeto vale X. Não, lá depende se calhar existem várias, não é? Sim.
Mas como? Claro, sim, existem. Modelos, não é? Sim. Bom, mas há ali uma certa, digamos, ambiguidade, não? Claro. Na atribuição de valor às coisas. Claro, depende da percepção, não é? Pronto, portanto, quer dizer, está a ver. Provavelmente nós temos capacidade de construir uma realidade muito melhor. Pronto, e nós o que sugerimos é uma hipótese a ir à física e às ciências duras, dizer assim, aqui há a cooperação, portanto, se aqui há a cooperação, isto pode ser extrapolado. Portanto, é o princípio de euritmia colocado nas ciências sociais, se quiser. Não, isso é uma perspectiva interessante. Já agora aqui à parte, em relação ao rendimento básico universal, essa proposta, não exatamente como ele está feito hoje em dia, era uma espécie de anti-imposto, veio do Milton Friedman, portanto, um dos economistas mais curioso. Curioso. Porque ele, o que o atraía, e eu confesso que também é algo que eu aprecio nessa medida, é a sua simplicidade. Porque os sistemas vão se tornando cada vez mais complexos, o sistema fiscal é ultra complexo e aquela medida é uma medida simples. Ele propunha como uma espécie de imposto invertido. Mas isto só fazendo esta parte. Em relação àquilo que o Paulo falava, isso é interessante, e aplicando isso à economia é obviamente relevante e é evidente hoje em dia que existem recursos para todos. O grande problema, o grande dilema é, se se decidisse partilhar esses recursos, como é que nós montávamos um sistema em que continuaríamos a produzir de modo a que esses recursos não fossem exauridos, e esse sistema era um sistema estável. Porque as respostas que existem para isso são sempre respostas top-down, não é? São sempre respostas centralizadoras, não é? Aquilo que nunca existiu até agora e que parece sempre estar distante da natureza humana, é conseguir-se montar um sistema que funcione de facto assim de uma maneira virtuosa, porque de facto a natureza humana parece, para o bem e para o mal, funcionar. Parece, mas não é virtuosa, é claro. Bom, mas quer dizer, mas a gente tem que tirar à média da coisa, não é? É evidente. Nós temos que... Nós funcionamos de outra forma, quer dizer, o nosso estímulo, o nosso estímulo enquanto indivíduos, mas há contra-exemplos para isto, ou seja, a pessoa pode dar como contra-exemplos determinadas culturas que não funcionam assim. Só que essas culturas que não funcionam assim, normalmente desenvolveram-se em sítios onde não havia escassez de recursos, ou seja, zonas do planeta onde não havia escassez de recursos, mas não foram as culturas que criaram o progresso. Aquelas que criaram o progresso que permitem termos hoje em dia os recursos que, e isto hoje em dia é relativamente evidente, são recursos que podem ser, sendo partilhados por todos, permitiam a toda a gente ter uma vida normal, digamos assim, foram as culturas concorrenciais, competitivas, ou seja, há aqui quase uma indeterminação, não é? Voltando ao início da conversa. Sim, mas quer dizer, mas essa proposta tem por trás preocupações muito prementes, não é? Quer dizer, provavelmente o problema, quer dizer, a situação é, se eu tiver uma quantidade de pessoas a viver em situação quase de miséria, eu vou ter problemas sociais muito complicados. Não, claro que sim, mas o meu ponto é, mas longe de mim dizer que o problema não tem que ser resolvido. Claro. A questão é se resolver o problema é ou ajudando essas partes do mundo ou promovendo o desenvolvimento lá, ou se é reconstruindo um modelo em que todos nós colaboraríamos e deixaríamos de... Eu penso que é a segunda hipótese porque, quer dizer, não estou a ver... Essa é... Porque mas resolve o problema, não é? Simplesmente a segunda... Vamos lá ver. Eu penso que a segunda é mais subtil, quer dizer, tem a ver, digamos... É mais agradável, não é? Aquela não só... E resolvia dois problemas de uma vez. É mais complicada, não é? Mas é mais subtil. A outra é, eu no fundo atiro para cima da realidade o progresso e desenvolvimento e dinheiro e a seguir digo assim, e agora este sistema magnífico vai equilibrar isto tudo. Não é verdade. Quer dizer, o que tem acontecido é exatamente o oposto. Claro. Desequilíbrios cada vez maiores, não é? Ou flutuações, pelo menos, ou coisas drásticas, etc. Portanto, a questão dos recursos, quer dizer... os recursos, o problema... Bom, começo por dizer o seguinte, no outro dia fiquei a saber que há uma ínfima parte dos seres humanos que têm a maior parte da riqueza, não é sabido, não sei quais são as porcentagens, etc. Mas o problema nem é esse, quer dizer, os multimilionários não têm vida útil para utilizar o que têm. Quer dizer, portanto é completamente disparatado. Isto tem simplesmente a ver... Não, isso é evidente. É uma questão simbólica, está a ver. É evidente. É só isso, quer dizer, o que é que eu quero da vida? Claro. Está bem, quer ter um Porsche, mas esses tipos não têm têm 10 ou 15 ou o que seja, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está... Sim, está para lá da utilidade, é evidente e é um problema que tem que ter uma lógica redistributiva, até pode ser redistributiva de modo próprio. Por exemplo, há muitos milionários americanos que já se comprometeram a doar grande parte da fortuna, por exemplo, quando morrerem, e doando grande parte continua a ficar uma fortuna gigantesca do lado de cá, não é? Exato. Portanto, mas em todo o caso é algo que faz todo sentido. Agora, o argumento... É bem o argumento contrário a isso. É uma nuance que é preciso colocar sobre isso. É, se nós tivéssemos sempre seguido esse modelo, também não estávamos onde estamos hoje. Ou seja,
há uma parte do modelo que nos levou, enquanto humanidade, não é? ao nível de vida que temos hoje, e temos muitas coisas que nos dão qualidade de vida que não tínhamos há 200 anos, em quase todo o mundo, ou seja, mesmo em zonas pobres, claro, há zonas do mundo que vivem, há partes da Índia que vivem praticamente como viviam há 200 anos ou pior. Mas há uma grande parte do mundo que vive pior. Depois o bem-estar relativo é outra história, e esse é outro conceito interessante. Agora, em termos absolutos, houve aí um progresso, e o que interessaria, no fundo, a simbiose que interessaria fazer e a harmonia que interessava tirar daqui é assegurar que se mantém o lado bom desse progresso, mas distribuindo, não é? No fundo é esse o desafio. E é preciso ter respeito pelo passado, quer dizer, é a mesma coisa com as teorias, não é? Da relatividade generalizada, como falámos há bocado, quer dizer, ou da mecânica quântica, são excelentes teorias, ou, enfim, a versão ortodoxa são excelentes teorias, quer dizer, a gente não pode dizer, bom, estas são aquelas que ficam para todo o sempre, até ao fim da humanidade. Não, se não tornam-se dogmas, não é? Última análise. Não, é porque, quer dizer, é muito difícil acreditar que coisas que são feitas por seres humanos sejam, digamos, de uma potência comparável à eternidade. Quer dizer, não pode ser, não é? Há aqui quer dizer, nós temos que perceber que temos limitações também. E, portanto, que por melhor que a teoria pareça no momento, bom, deve haver melhor, com certeza, não é? E as surpresas aparecem quando a gente, justamente, de forma completamente inesperada, não é? Começa a brincar com outros conceitos e, de repente, assim, quer dizer, isto pode ir ter à relatividade generalizada, mas também pode ir ter à mecânica quântica. Eu estou a falar em relações de incerteza, no caso mais gerais que as do Heisenberg, que existem. É possível formulá-las. Pronto, estão feitas. Justamente pelo professor Kroc. Bom, então, quer dizer, o modelo económico até agora foi, entre aspas, excelente, não é? Não foi, mas ajudou muito. Isso não significa que não haja outro melhor, não é? Pronto. Sobre a democracia, poder-se-ia dizer a mesma coisa, mas é muito mais perigoso, não é? É muito mais perigoso, porque, quer dizer, há neste momento cabível uma visão, quer dizer, um sistema alternativo à democracia, a gente não ocorre nenhum que não seja mau. Claro, não é? É aquela velhíssima situação do Churchill. É exato, é o melhor dos piores, não é isso? Durante todos os temas é o menos mau, não é isso? Não, é claro, o que não quer dizer que não possa ser melhorado, mas, sim, mas as imperfeições do capitalismo parecem ser bastante mais gritantes do que as imperfeições da democracia. Justamente. Embora tenha várias, não é? Até quase são, em certo sentido, são quase antídotos um do outro numa certa medida, porque as limitações da democracia fazem-se mais sentir a longo prazo. Tem um problema, sobretudo, de sustentabilidade, não é? E o capitalismo, até ao contrário, não é? As virtudes ou as virtualidades do capitalismo normalmente demoram a vir e cria, sobretudo, uma grande instabilidade no curto prazo. A democracia, o grande problema da democracia é que é um sistema instável, não é? Porque tem vários perigos que o podem fazer ruir, não é? É sempre precário, não é? É sempre possível que surja alguma coisa que o faz... Mas note que outra ideia é a seguinte, é que se calhar todo e qualquer sistema de pensamento minimamente formal tem em si mesmo a possibilidade da sua inconsistência. Vou dar justamente esse exemplo, quer dizer, a democracia não pode tolerar que haja no seu seio movimentos, por exemplo, ditatoriais. E tolera, não é? Quer dizer, não sei se é ilegal, se não. Mas quer dizer, fascistas são ilegais, que se assumam abertamente, mas... Sim, bom, mas está lá. Claro. Não é? Quer dizer, bom, a França tem uma democracia, não é? Exato. No entanto, tem um partido de extrema-direita que pode ganhar. Não pode ser. Quer dizer, pois, mas eu não sei se concordo necessariamente, embora reconheça que é uma questão complexa. Mas isto, quer dizer, não tem a ver com aquilo que eu penso sobre o assunto ou sinto sobre o assunto. A questão é, todo e qualquer modelo teórico tem condições para ser inconsistente, está a ver? Portanto, a ideia de que eu tenho na mão, é outra vez o mesmo problema, que eu tenho na mão o modelo perfeito. Não. Vai vir alguém e dizer assim, olha, meu amigo, se colocar assim e assim, e assim... A ideia de que estamos numa espécie de steady state, não é? Não sei como é que isto diz em português, num estádio... Não existe tal coisa. Constante, não é? Estável, não é? Temos que ser críticos sobre as teorias dos outros, mas também sobre a nossa, evidentemente, não é? As coisas que nós fazemos lá para adequar esta coisa, portanto, o que pensamos do princípio de euritmia, das teorias de onda piloto, etc., a sistemas, quer quânticos, quer macroscópicos, quer dizer, a gente sabe perfeitamente que aquilo não é uma coisa perfeita, é uma modelização que pode vir a ser aperfeiçoada. Quer dizer, e por trás disso está, já agora para acabar a coisa, está aquilo que se chama uma ontologia, portanto, a ideia que eu tenho do que é que eu acredito que é o mundo. Porque, mais uma vez, é uma ideia que eu tenho sobre, não é? Claro. Pode não ser. E tudo depende disso. Ora bem, claro.
Paulo, muito obrigado. Eu é que agradeço, foi um prazer. Foi uma conversa. Não é? Isto foi mesmo uma conversa, porque desviámos para uma série de temas. Claro, mas eu acho que é o que torna isto interessante. Rico, não é? Sim, senhor. Vou terminar euritmicamente. Têm gostado dos últimos episódios? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição, no vosso smartphone, tablet, etc. Se gostarem mesmo do podcast, convido-vos também a partilhá-lo com amigos e a avaliá-lo no iTunes. É também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast desse lado. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e sobretudo sugestões de temas e convidados futuros. Obrigado e até ao próximo episódio.